Opa, nós estamos felizes aqui para um primeiro podcast do nosso canal que nós estamos fazendo, Podercast. E estamos felizes porque nós trouxemos um pastor, um homem de Deus, que vai estar ensinando a palavra, vai estar ministrando e vamos estar aprendendo muito dele. Quero apresentar o pastor Edson Conceição. Pode ficar à vontade de se apresentar, pastor. Olá, pastor Ariston Júnior. É uma grande honra estar aqui, poder participar desse primeiro, podcast aqui no início do Podercast do pastor Ariston Júnior. É um prazer estar com todos vocês aí, né? E vamos seguir em frente. Isso. Eu estava sentindo no coração de estar chamando homens de Deus para estar falando a palavra de Deus. E veio na minha mente chamar o pastor Edson, porque nós temos falado do mesmo assunto. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas já fui abençoado muitas vezes ouvindo a mensagem dele, que tem no canal dele. Depois nós vamos falar do canal dele. Amém. Mas já fui muitas vezes abençoado. Teve mensagem do pastor que eu ouvi mais de 5 vezes a mesma mensagem. Que legal. A mesma mensagem, ouvindo para aprender. E aí, quando Deus colocou no meu coração de fazer o podcast, a primeira pessoa que veio na mente foi o pastor Edson. Eu me sinto honrado por isso, viu? Muito bom. Eu falei assim, a primeira pessoa, eu vou chamar o pastor Edson, é o primeiro. E se ele aceitar, né? É lógico, né? Mas aí ele aceitou, graças a Deus. Amém. Então, pastor, como foi o início da sua fé? Que eu já vi o seu testemunho, mas como foi? Se já nasceu num lar evangélico, se converteu depois, eu sei mais ou menos um pouco, mas... Certo. Conta um pouco aí para o pessoal conhecer melhor. Mas agora aqui dá para falar de uma maneira mais abrangente, né? É. Então, na verdade, assim, a minha mãe que se converteu, eu tinha 5 anos de idade. Nós somos 10 filhos, 5 homens, 5 mulheres, né? E eu sou do meio. E a minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade, né? E a gente foi ali crescendo numa igreja pequena, pentecostal, né? E como adolescente, a maioria antigamente era muito assim, a maioria de nós se desviaram. E eu me desviei com 12, 13 anos de idade. Só que eu fiquei pouco tempo fora, né? Então eu voltei logo, eu voltei com 16 anos, né? E quando eu voltei para a mesma igreja pentecostal, ali eu conheci os livros do irmão Reagan. É a bênção. Foi nessa época. Em 1994, eu conheci os livros do irmão Kenneth Reagan e comecei a ler. E naquela época, na década de... meados da década de 90, tinha poucos livros. O irmão deve... Tinha pouco. Isso. Também na mesma época. E o primeiro livro que eu peguei foi o Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Eita. Comecei a ler. Aí foi impactante para a minha vida, né? E daí em diante eu comecei Tinha 16 anos. 16, quando eu comecei a ler os livros do Reagan, né? Crescendo naquela igreja, porque eu ainda fiquei mais 5 anos naquela igreja, lendo os livros do Kenneth Reagan, né? E ao mesmo tempo tendo aquele conflito de ideias, de doutrina, né? Era uma igreja pentecostal, né? Porém, o ensino do Kenneth Reagan, ele realmente ele acaba confrontando algumas coisas, como o irmão sabe, né? E é interessante, pastor, que eu acho que na mesma época que... Quantos anos o pastor tem mesmo? 44 agora. 40. Eu sou mais velho, estou com 50. 50 anos. Mas também o que me edificou muito a minha fé no início foi os livros do Kenneth Reagan. Os livros que me abençoou muito. O estudo da fé, o estudo de oração. Isso. Eu acho que li várias vezes os livros do Kenneth Reagan. Tem uma mensagem no seu canal, né, que você lê o livro dele, Compreendendo a Unção. Isso. Compreendendo a Unção. Eu fiz um audiobook, né? Audiobook. Desse livro. Por quê? Eu sou fãzaço da questão da unção. E aprendi a unção com Kenneth Reagan mesmo, né? O livro Como Ser Compreendendo a Unção, o livro Uma Nova Unção e aquele outro livro A Unção da Cura. Esses 3 livros eu aprendi muito. Li outros também, li de Benny de outras pessoas, mas esses 3 livros fantásticos. E o Compreendendo a Unção é o que eu mais gosto. E aí foi onde eu resolvi gravar o livro lendo, né? E aí eu publiquei no meu canal. E foi através do Kenneth Reagan que veio a revelação, o entendimento sobre a oração em línguas, que queremos falar muito dessa oração em línguas, porque é algo que o pastor fala bastante, Sim. Ministra, mas na igreja o povo não tem entendimento. Nós vamos falar até isso um pouco. Muitos lugares, igreja pentecostal, até novas igrejas, não tem entendimento sobre a oração em línguas. E aí foi através do Kenneth Reagan, desses livros, que veio a revelação, ou foi sozinho, Deus falando? Não, começou ali, começou com os livros do Kenneth Reagan, porque o irmão Reagan, ele fala sobre oração em línguas nos livros, em alguns livros dele, ele ensina sobre isso, ele fala sobre isso, né?
Então eu acredito que a base começou a ser construída ali. Porém, não foi através do Kenneth Hagin que eu me lancei na oração em línguas. Ainda não tinha sido. Apesar de ter aquele ensino e tal, eu acho que não tinha descido no meu coração, eu não tinha compreendido de maneira, sabe? De uma maneira como deveria. Então, na verdade, no ano de 2004 e 2005, eu estudei no Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é a escola fundada pelo Kenneth Hagin. Ele fundou nos Estados Unidos, né? Buddy Wright, ele trouxe para o Brasil a palavra, porque ele estudou no Rema lá. Então, ele trouxe para o Brasil, ele veio como missionário, fundou a Igreja Verbo da Vida, que é a qual eu faço parte, sou pastor de uma das igrejas. Então, Buddy fundou a igreja e fundou uma escola na época aqui também. Ele fundou uma escola que não era o Rema ainda, o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Ele fundou a sua escola e ficou trabalhando por alguns anos no Brasil, quando Kenneth Hagin quis vir para o Brasil, quis vir no sentido de trazer essa doutrina. Alguém falou para ele que o Buddy já estava aqui ministrando. Então, foi quando o Kenneth Hagin convidou o Buddy para instalar o Rema aqui. Então, em 2004, eu fui estudar no Rema. Eu tinha um sonho de estudar na escola do Kenneth Hagin. Em 2004, eu fui estudar no Rema. E estudando ali, eu percebia que os professores falavam, eles pincelavam, na verdade, né? Vamos orar em línguas, ore em línguas, você precisa orar em línguas. Eles, não era uma mensagem completa, mas era alguma coisa de tipo, ore em línguas, e aquilo, eu acho que, juntando com o que eu já vinha lendo de Kenneth Hagin, mais essa questão deles citarem nas aulas, aquilo começou a chamar a minha atenção e me despertar. Só que nessa época, pastor, a minha vida não estava andando. Nem na questão ministerial, na questão profissional, financeira, não estava andando. O que tinha acontecido de bom... Mesmo fazendo a escola, estava travado. Ainda fazendo. Eu acredito que ali estava se construindo algo, né? Algo que ia lançar, para romper. Para romper. Então, é mais ou menos assim, ó, é esquisito dizer isso, mas eu vinha lendo o livro do Kenneth Hagin, mas é aquilo. Eu tinha crescido numa igreja. Entende? Então eu acho que a leitura do Kenneth Hagin eu aceitava, mas eu aceitava na minha mente. Sim. Então ainda aquilo não tinha mudado o meu interior. Não tinha descido pro coração. Exatamente, não tinha descido. Então eu gostava daquilo, eu ficava animado com as palavras dos livros. Então quando eu fui estudar na escola, agora eu estava tendo contato não somente com os livros do irmão Hagin, mas com os pregadores ungidos que estavam ensinando naquela escola, né? E quando eles falavam sobre... vamos orar em línguas, e enquanto isso eles ensinavam as doutrinas lá do Rema, né? Eu comecei a pensar, cara, eles têm falado sobre orar em línguas, eu preciso me aprofundar nesse assunto, eu preciso estudar o assunto. Oração em línguas. E é interessante, ainda não tinha aquele livro do Kenneth Hagin no Brasil, o Línguas, né? Depois do Pentecostes. Não tinha ainda lançado. E aquilo é um compilado das mensagens dele. Então ele já pregava o assunto, né? Então eu pensei, eu preciso estudar sobre oração em línguas, preciso me aprofundar no assunto, porque eu acredito que isso vai dar uma guinada na minha vida. Mas eu não sabia o que estava por vir, pastor. Eu ainda não sabia o que ia acontecer. Então, como eu disse, a minha vida estava parada, né? Mas você pensou assim, eu vou estudar o assunto e aí foi atrás de qual livro ou qual pessoa. Isso, aí é que tá. Então, por algum motivo, pastor, olha só, eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, nem que o pastor tem. Eu não tinha essa compreensão. Eu sabia que eu precisava entender o assunto da oração em línguas. Veja que eu estava dizendo que Kenneth Hagin, através dos livros, já vinha construindo uma base. E eu não tinha despertado. Mas aí, eu voltei para o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho que ele estava na Palavra da Fé antes de mim, né? Então, eu sabia que ele tinha uma pregação em fita cassete de um pregador chamado Stan Nabolt, que falava do assunto. Então, eu pensei, de repente, ele tem algum livro, alguma coisa mais profunda disso. Então, eu fui para ele. Irmão, você tem algum livro, alguma pregação, alguma coisa que fala da oração em língua? Nós estávamos no ano de 2005. Certo? 2005. E era o ano que o Dave Robertson estava voltando para o Brasil, essa época também. Aí o meu irmão disse assim, eu tenho um livro aqui de um pregador chamado Dave Robertson. Eu falei, me empresta. Eu não sabia, não fazia ideia quem era esse homem. Não fazia ideia. Eu falei, me empresta o livro. E era um livro pequeno, fino. O irmão conhece, né? Andar no Espírito, acho que era. Andando no Espírito. Andando no Espírito. Isso, porque depois tem o grossão, né? Tem o grossão, andando no Espírito, andando no poder. Então, o Andando no Espírito era um livro pequenininho, que nem era por capítulo, sabe? Capítulo 1, capítulo 2. Ia direto. Como se fosse um livretinho ali, uma mensagem. Isso. Aí eu peguei aquele livro...
Eu comecei a ler o livro e eu fiquei empolgado, pastor. Aí eu fiquei empolgado. E ali ele contando testemunho prático, né? De como ele fez e tudo. Se vocês que estão ouvindo a gente conhecem o testemunho, sabem do que eu estou falando. Então... Hora após hora. Hora após hora e tal. Pastor, quando eu terminei de ler o livro, porque é muito rápido para ler aquele livro, eu pensei, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deitar nessa cama, né? Eu estava desempregado, que eu conto nos meus testemunhos do desemprego. Então, eu deitei naquela cama e eu comecei a orar. E comecei a orar. Eu falei, eu vou orar aqui. Eu lembro que eu fiz a primeira vez 2 horas nessa época. 2 horas. 2 horas direto. Direto. Depois que você leu o livro, aí sim. 2 horas direto. Só que aí, para mim, era novidade isso. E é tipo assim, uau, 2 horas, entendeu? Para mim era assim. E aí eu comecei a entrar na jornada. Porque em tudo na vida a gente se adapta, né? Se acostuma e vai pegando prática, vai virando um hábito. Então eu comecei a tornar aquilo um hábito. Só que era interessante que enquanto eu orava em línguas, não tinha emoção, sensações, não tinha nada, pastor. Até uma das perguntas que eu planejei tem a ver com isso. Tem a ver com isso? Nós vamos entrar então nisso. Mas, então eu estava ali orando sem emoção. Nada. Sem sentir, sem sensações. Só que eu estava acreditando no quê? Na doutrina da oração em línguas. Você entendeu que era isso. Eu pensei, eu não tinha resultado, claro, não tinha resultado nenhum. Eu só pensei assim, cara, o Dave Robertson acaba de contar aqui no livro que funcionou para ele. E inclusive ele conta que realmente ele não sentia. As coisas que ele sentia era língua cansada, né? Garganta seca. Então tudo isso ele contava. Eu pensei, poxa, eu vou acreditar na experiência, eu vou acreditar nisso que ele está falando. Né? Então foi aí que eu comecei a orar e orar e orar em línguas e orar em línguas. E a minha esposa ainda chegou e falou para mim, porque eu ficava deitado ali na cama. Mas você não ficava ainda, não vinha o ataque do inimigo, falava, isso aí é perca de tempo, porque muita gente começou a orar. Do inimigo e da minha cabeça também, não é só o inimigo. Da cabeça, falando assim, você está perdendo tempo aqui, orando, ninguém entende. O pessoal está lá fora, você podia estar fazendo não sei o quê, não sei o que lá, o que você está fazendo aí? Tem uma luta ali, fala, mas está perdendo tempo. Tinha tudo isso. Mas daí mesmo assim continuou. Mesmo assim, porque eu pensei, cara, eu já tentei de outras formas, eu já tentei outras coisas. Então assim, eu estou sem saída. E se ele está dizendo que funciona desse jeito, não custa experimentar. Porque aí ele vinha com os ensinos de Paulo, dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vós, 1 Coríntios 14, 18. Então, ele vinha com os ensinos de Paulo sobre você continuar orando, se edificando. Né? Então, eu pensei, cara, orando em todo o tempo no Espírito, deve ser isso. Orar em todo o tempo no Espírito deve ser isso aqui. Então, eu ficava lá, minha esposa passou outro dia e disse, mas você só fala as mesmas palavras? E eu falei, mas vai funcionar. E tal, sabe, eu queria naquela época me fechar no mundo de tipo assim, não vou deixar minha cabeça me atrapalhar, as pessoas me atrapalhar, o diabo me atrapalhar, não vou deixar ninguém me atrapalhar. Eu vou entrar nessa jornada. Você determinou de perseverar. Vou continuar nisso aqui. E demorou quanto tempo para ter resultado? Se teve resultado logo ou demorou? Os primeiros resultados, vamos lá. Resultado de cura ou de milagre ou dentro da pessoa, que alguns falam que às vezes é dentro da pessoa. É porque esse dentro a gente não consegue explicar, né? Tipo, determinar em que ponto é. Então, porque eu penso, pastor, que na verdade quando você entra numa jornada de oração em línguas, o primeiro ponto é que você já entrou no Espírito. Você não vai, eu vou tentar aqui mais um esforço para entrar no Espírito. Não, você já entra direto. Né? Porque é orar no Espírito, orar em línguas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os resultados são imediatos, porque você já passa para aquela dimensão diretamente. Né? Você já teve resultado de... Eu digo imediato no sentido de já estar entrando naquela dimensão. E o outro é que você se edifica. Então, eu penso que você se edifica desde o início. Sim. Né? Só que são resultados, pastor, que a gente não vê. É que eu estou falando, alguns já esperam o resultado, começa a orar hoje, já quer que a cura, a porta, tudo que se manifesta instantaneamente. Aí, exatamente. Às vezes, leva um tempo. Leva um tempo. No caso, passou alguns meses que eu não sei quantos, que aí começou a abrir a porta de emprego. Só que eu preciso dizer que eu estava desempregado há muito tempo. Sim. Muito tempo. Então, abriu a porta de emprego. E no início, essa primeira porta era para trabalhar como entregador, junto uma van, né? Seria o ajudante. Só que aí eu fiquei ali pouquinho tempo, já abri uma outra porta numa empresa mesmo. Né? Uma empresa me ligou, me chamou. Né? E eu me lembro que aí eu avisei o rapaz, não vou trabalhar mais com você, porque eu vou para essa entrevista e tal, pode colocar outra pessoa no meu lugar.
E quando eu fui, lembra que eu estava estudando no Rema e eu não queria parar. Uma das coisas que eu tinha me determinado é que eu cumpriria aquela escola. Porque aquilo era um sonho da minha vida e eu tinha um chamado para o ministério. Então eu sabia que eu ia precisar me preparar estudando. Então eu estava estudando no Rema, né? E agora abriu essa porta e eu fui lá para a entrevista. Na entrevista eles me deram um horário que eu teria que parar de estudar no Rema. Então eu disse para eles, eu não posso aceitar essa vaga. Mas você não está precisando da vaga? Eu falei, eu estou precisando, mas eu não posso largar o Rema. Aí eles falaram, mas o que isso vai mudar na sua vida? Eles me perguntaram, esse curso vai mudar? Tipo assim, eu não sei explicar, mas eu sei que eu preciso concluir. Aí eles falaram, então nós vamos passar para o RH sobre isso. E eles passaram, demorou alguns dias, e eu continuei orando em línguas, sabe? Querendo vir aquela preocupação, mas eu falei, não, eu estou fazendo a escolha certa, eu estou agindo do jeito certo, e eu estou orando em línguas, alguma coisa vai acontecer. Eles me chamaram de novo para uma nova entrevista. Na nova entrevista, de uma nova loja deles, uma outra loja deles. Na entrevista eram as mesmas conversas. E eu disse, eu não posso parar, esse horário não dá para mim. Como assim? Você está precisando do serviço. A mesma coisa aconteceu. Eu disse, eu não posso, eu vou continuar estudando. Eles falaram, eu vou passar para o RH. Segunda vez. Passaram para o RH de novo, eu continuei em casa lá. Agora demorou um pouquinho mais de tempo, poucos dias a mais. E lembre-se, desempregado, né? Orando em línguas e estudando no Rema. E eu ganhava passagem. Alguém pagava o meu curso e outra pessoa pagava a passagem para eu estar no curso, né? Então, a locomover e tal. E aí, de novo, eles ligaram. Agora, fala para ele aí, que era um recado que ele estava passando. Fala para ele que a gente tem 2 horários para ele. O horário tal e o horário tal. Fala para ele qual que ele escolhe. Então, eles tiveram que encaixar um horário para eu trabalhar. Já foi o agir de Deus, né? Aí eu pensei, só pode ser Deus. Sabe por quê? Deus. Porque assim, não é eles que estão precisando, sou eu. Precisando era o pastor. Exatamente. E eles ainda encaixar o lugar para o pastor. Encaixar o lugar. 3 entrevistas para entrar numa empresa. Eles não podiam falar assim, ele não quer, vamos procurar outro. Tem um monte aí. Tem um monte de gente precisando de emprego no Brasil, entendeu? Então, eu já vi, pastor, a mão de Deus através desse emprego. E aí você já pensou, está dando resultado. Exato. Porque assim, apareceu o primeiro resultado, o que você pensa? Tá dando certo. Tá dando certo. Eu vou para cima. Então, nisso eu continuei ali naquela jornada, naquela pegada, mais empolgado agora. Aí eu me lembro quando eu concluí o Rema, porque já estava no final do ano de 2005. No início do ano de 2006, eu estava no Verbo da Vida de Pinheiros, né? Eu tinha um pastor lá, e o pastor Janduí, ele me convidou para pregar. Olha, quero que você pregue no domingo pela manhã. Aí já... Outra porta, né? Eu estava 2 anos e pouquinho naquela igreja e agora ele me convidou para pregar. Falei, Deus está movendo. Então, as coisas começaram a andar assim, a acontecer. Aí cada vez ficando mais empolgado, e agora não vou parar mais. Aparecia uma coisa... outra coisa que era interessante, pastor, eu falo muito da unção tangível. E eu gosto da unção. Tem uma mensagem aqui no seu canal, né? Unção tangível. Isso, eu tenho essa mensagem mesmo. Então, eu ali orando em línguas e eu colocava um fone de ouvido, né? E ficava ouvindo pregação enquanto orava. Porque aí eu descobri o Dave Roberts e comecei a ouvir os áudios do Dave Roberts sobre oração em línguas e outras coisas. Então eu deitava na cama, colocava o fone de ouvido, eu usava um MP3 ou MP4, lembra aqueles aparelhos? E deitava ali e ficava orando em línguas, ouvindo e orando. E aí eu comecei a sentir a unção lá. E como que eu sentia exatamente? Eu tinha recebido no Rema, eu tive aula de unção com um professor no Rema, e por algum momento lá, ele começou a dar umas demonstrações da unção, que tem isso no Rema. E esse professor fluindo na unção e tal, ele perguntou quem era tímido na sala. E 2 pessoas levantou a mão, uma delas era eu, tímido, com vergonha ali na sala e tal. Então venha cá, e ele orou por mim, né? Quando ele impôs as mãos, eu não lembro se na cabeça ou no ombro, ele orou por mim. Então eu entrei numa viagem. Como que é essa? Eu não caí, né, debaixo da unção. Não, eu fiquei parado. Só que eu entrei numa viagem. Por que eu digo isso? Porque eu comecei a ter algumas sensações no corpo que não era normal. A primeira delas, começou a formigar minhas mãos e começou nos dedinhos. A segunda delas, minha barriga começou a esquentar. A terceira delas, as minhas pernas começaram a tremer. Então essas 3 coisas aconteceram durante essa imposição de mãos e oração desse pregador, professor do Rema. Então ele estava ali impondo as mãos sobre mim e essas sensações, e eu viajando. Agora eu estou questões de segundos, só que eu estava viajando. E aí ele, quando terminou, ele está em outra dimensão. Assim. Exato, eu senti tudo isso. Aí ele perguntou, o que aconteceu?
Aí eu assim olhei para a classe, ele colocou o microfone, eu falei assim, olha, se alguém tivesse contado isso, estivesse contando, talvez eu não acreditasse, mas eu estou sentindo isso no meu corpo, estou sentindo a unção no meu corpo. Então, dali em diante, pastor, eu entrei nessa jornada. Então, enquanto eu estava orando em línguas na cama agora, deitado como eu estava falando, aquela sensação nas mãos veio de novo. E eu sabia que era a unção que tinha recebido. Eu tinha recebido. Então ela voltou, aí veio aquela unção na mão. Eu fiquei, sabe quando você fica assim, meio imóvel, parado e pensando, meu Deus, isso é unção? Será que a minha mão está dormindo? Deixa eu arrumar minha mão, deixar ela mais confortável, porque talvez por causa da posição que eu estou aqui muito tempo, então a mão está dormindo por isso, deixa ela confortável. Não é, é a unção. Eu estou sentindo formigamento. E eu pensando, tudo isso era pensamento. E eu sentindo aquela sensação, às vezes eu fazia assim, sabe? Quase que você não quer respirar para não, sabe? Para não atrapalhar. Para não atrapalhar aquilo. E eu orando em línguas. Então, essa eu estou contando agora, talvez a terceira experiência que eu tive no início. Né? Durante aquele processo de oração em línguas. Mas é interessante que uma dúvida que muita gente tem, e você chegou no começo até a falar, que muita gente acha, você disse que no começo que eu orava não sentia nada. Não sentia essa sensação que veio depois. Depois. Isso. Então, tem muita gente, a dúvida é isso. Até pastores, já vi falar, irmãos da igreja, quando eu começo a ensinar sobre oração em línguas, acho que tem que orar em línguas quando está sentindo a unção, ou quando vem aquele fogo. E às vezes nós devemos orar sentindo com fogo, não sentindo unção. É claro que com a prática depois vem a manifestação, mas só que tem uns que quer começar tendo a manifestação, ou só deve orar depois, quando está tendo essa manifestação. Quando eu comecei a ensinar na igreja sobre oração em línguas, uns irmãos já antigos na fé, eles falaram, pastor, eu pensei que tinha que sentir para orar em línguas. E o pastor está explicando que não. No começo, às vezes, não sente nada, né? Não. Mas não sei se houve dúvida isso quando você começou a ministrar, se encontrou pessoas com essa mesma dúvida. Sempre. Sabe por quê, pastor? Eu não sei o pastor, mas eu cresci numa igreja que normalmente você orava em língua, algumas pessoas eram batizadas no Espírito Santo, acabava recebendo, e a gente, por algum motivo, pensava que aquilo foi um mérito. Né? Tipo, Deus escolheu você para batizar no Espírito Santo mais hoje. Santo. Talvez mais santo. Todo esse contexto. E muita gente tem isso. Então, na igreja que eu cresci, a gente orava em línguas quando? Quando talvez era o dia da ceia, mais emocionante o culto, né? Talvez um mover do Espírito aconteceu. Então, a gente pensava que o Espírito impulsionou você naquela hora para orar. Né? Não era uma iniciativa sua, era uma iniciativa dele, a gente pensava. Né? Que assim, ele começou aquilo, então por isso agora eu vou orar em línguas que eu estou sentindo. E agora eu estava aprendendo, como eu falei no livro do Dave Robertson, que ele começou a orar porque ele quis. Então que a gente deveria orar porque quer, né? De propósito, que é como ele fala de propósito. Então, de propósito. Então, para ensinar o nosso povo que você ora em línguas de propósito, não é uma coisa fácil quando você já tem uma cultura de que você ora em línguas quando o Espírito Santo, por assim dizer, te move. Né? Só espera. Isso. Então, ali eu comecei a orar de propósito. Olha, de verdade, eu tenho resultados, o pastor também tem, né? Então eu posso falar de maneira bem clara e objetiva que você ora em línguas de propósito, né? E por que você ora em línguas de propósito e gasta tempo fazendo isso, como diz o Dave, hora após hora, né? Dia após dia. Então você vai ter resultados, só que você tem que permanecer fazendo, permanecer orando, continuar perseverando ali na oração. E não é, porque se a gente for esperar o Deus mover para a gente começar a orar, nem sempre a gente vai ter essas sensações. Vai orar pouco, né? Vai orar pouco, né? E Paulo dava graças a Deus porque orava em línguas mais do que todos. Então quer dizer que Deus movia ele sempre mais do que os outros, né? Deus que movia ele, então era meio que injusto Deus não mover os outros da mesma forma. Veja que por aí a gente já vê um caminho de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe você para fluir num dom maior do que o outro. Né? Numa operação maior. Ele faz claro que os dons são repartidos, mas são repartidos. Né? Então assim, se Paulo dava graças a Deus que orava em línguas mais do que todos, ele fazia aquilo de propósito. Então eu estava aprendendo, e o pastor aprendeu com certeza isso também, que a gente faz de propósito, porque quer. Então eu gastei ali tempo orando em línguas e comecei, como eu estava contando aí,
a ver coisas acontecer, uma mudança aqui, uma outra ali, algo chegou, né? A questão do emprego, a questão da unção, a questão do convite para pregar, a questão disso e daquilo foi chegando. E aí eu ficava mais motivado, pastor. Ficava mais motivado. Aí eu comecei, pastor, a ensinar também as pessoas a receber. Então, comecei a pregar muito sobre o assunto e ensinar as pessoas. Primeiro, uma coisa que eu queria saber, você falou aqui perseverança, porque às vezes, em alguns casos, é rápido. Eu vi testemunho de pessoas que oraram em línguas e que tiveram resultado, às vezes, em um mês, e tem outros que parece que 6 meses. Eu já vi, eu tenho um grupo no Facebook, Oração em Línguas, aí tinha uma irmã que falava, estou já 4 meses orando e não vi resultado. O que a palavra é perseverança. Então, alguns pode ser rápido, outros pode demorar alguns meses, mas o resultado tem. Porque primeira coisa é a edificação. Isso daí acontece imediato. A Bíblia fala que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Mas uma coisa que acontece, pelo menos na região que eu moro, quando você começa a falar sobre o assunto, parece que é uma perseguição. Se aconteceu isso com o ministério do pastor, quando você começou a ministrar, igual eu estava falando, batismo, falar de oração em línguas, se houve alguma oposição, se houve bloqueio, perseguição, se aconteceu... Já houve de pessoas falar, você só fala sobre isso? Você só ensina isso? Você só ensina isso? E eu era itinerante, eu não era pastor de igreja. Sim. Como pastor de igreja, a gente sabe que tem que ensinar vários assuntos, né? Claro que a gente dá ênfase em alguma coisa que é da nossa vida, porque Deus chamou a gente para aquilo, né? No meu caso, oração em línguas, essa parte da vida no Espírito, vida no Espírito. Deus me chamou para isso, mas eu como pastor, eu entendo que eu tenho que ensinar os vários assuntos para a igreja, para dar uma dieta, né, diversificada para a igreja. Mas como eu era itinerante, eu comecei a pastorear em 2011. Então, antes disso, de 2005 a 2011, eu pregava basicamente a oração em línguas. Toda igreja? Eu ia pregar oração. Ainda faço isso, né? Muitas vezes. Então, se eu vou pregar nas igrejas, eles querem que eu pregue vida no Espírito, oração em línguas é normal. Então, eu já saio pregando oração em línguas. Na minha igreja local, não. Eu ensino vários assuntos, né? Maravilha. Então, eu pregava muito. E aí, eu me lembro que um irmão até me colocou no grupo dele que esse é o grupo de pastores para um abençoar. O outro entra aqui e tal, entrei. Daqui a pouco, o meu assunto, oração em línguas, oração em línguas, oração... Um dia ele se revoltou e falou assim, você só fala sobre isso? Eu só disse, tem esse assunto? Só tem esse assunto. Eu disse, mas assim, as pessoas que estão no grupo, cada um abençoa da forma que pode. E o meu dom, o meu assunto é esse, que vai contribuir para vocês, né? Que vai trazer edificação. E eu até expliquei para ele que na minha igreja, na verdade, eu falava sobre os diversos assuntos. Mas ali no grupo eu estava para abençoar da maneira que eu podia, né? E eu não podia perder tempo. Então, eu abençoava daquela forma. Então, já tive algumas críticas nesse sentido. Né? Que às vezes há muita oposição, porque eu acho que também religiosidade, né? As pessoas não entendem que quando você fala de orar... Eu lembro que uma vez eu dei uma apostila que virou livro para uma irmã, aí ela... devolveu depois e falou que... não, ali só fala de oração em línguas. Aí, desprezou. Só fala disso aqui, a apostila toda. Disso. Mas o propósito era esse. Se fosse cura, ia estar o livro só todo de cura. Só de cura. Só de cura. Se fosse prosperidade, ia estar só de prosperidade. E os dons espirituais. Porque tem algo que é ativado, o dom de cura, dom de milagre. Eu acho que quando está orando em línguas, os outros dons são ativados. Eu acho que também o Kenneth Hagin, eu acho que no livro dele, Línguas, que é um livro que eu recomendo, Línguas lá depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes, muito bom. Que ele fala que a época que ele mais foi usado por Deus em cura, milagres financeiros e unção, foi na época que ele orava mais em línguas. Ele comenta lá no livro Línguas. Você acha que há uma ativação quando você está orando em línguas? Os outros dons são ativados? E por isso que às vezes tem muitos ministérios que não vê manifestação nenhuma dos dons, porque talvez eles não estão se edificando? Ou... Sim, independente. O Kenneth Hagin fala isso e eu acredito piamente que a oração em línguas é a porta para o sobrenatural e é a porta para os dons, né? Como é isso? É o carro-chefe. Você entra no batismo no Espírito Santo, que é o que aconteceu em Atos 2, né? Que é o início. Que é o início de tudo. Você entra então, na oração... que acho que é o fim. E ali é o início. É o início. E aí você entra na oração em línguas, né? Que foi o que veio em Atos 2, no dia de Pentecostes, foi o que veio, né? Você começa nas línguas, e aí o que acontece? Aí vem os dons a seguir. Então, é como se fosse um trem, né? Vem o primeiro vagão, que é a oração em línguas e tal, né? O batismo no Espírito Santo, e os outros dons estão tudo atrás.
Então, quando você entra nessa jornada do batismo no Espírito Santo, da oração em línguas, é que você entra nos dons. Então, eu acredito que é a porta para o sobrenatural, a porta para os dons espirituais. E a gente vê isso em Atos 2, mas a gente vê na Rua Azusa também. O que chegou na Rua Azusa? Quando eles estavam lá buscando a Deus, orando, o que chegou lá? Justamente o batismo no Espírito Santo, a oração em línguas. Foi a primeira coisa. A primeira coisa. E aí depois veio os dons. Então, em toda a história é assim. Né? E não é diferente, na minha vida não foi diferente, pastor. Eu tenho operado em alguns dons na minha vida hoje, né? Eu opero num nível, eu vou dizer um nível, vou explicar, eu opero num nível da palavra de conhecimento e opero num nível também de dom de cura, dons de curas. Né? De cura. Então, como que é isso? Porque num nível, eu sei que existem níveis mais profundos, tanto dos dons da palavra de conhecimento, quanto do discernimento de espírito, qualquer outro, e dom de cura. E eu acredito que eu já estou operando num dom, né? Numa parte desse dom. E eu quero coisas mais profundas. Mas, por exemplo, pastor, eu estou na igreja ou em algum lugar pregando, e aí eu percebo que pessoas estão ali com determinada doença. Alguém está com essa dor aqui, alguém está com esse problema aqui. Então, aparecem as pessoas e eu oro por elas e elas são curadas instantaneamente, na maioria das vezes. Então, eu tenho ensinado muito isso nas igrejas, que quando eu operar na palavra de conhecimento ou qualquer outra pessoa que está ligada a uma doença de alguém, o dom de cura vai operar a seguir. E tem acontecido isso comigo. Já revelou que Deus quer curar, né? Quer curar. Ele quer curar, né? Se ele já mostrou, né? É porque a vontade é curar pessoas. Exatamente. Né? Eu costumo ensinar os dons, né? Eu ensino os dons. Que é muito bom, né? Que é muito bom. E aí, a gente, para ensinar sobre os dons espirituais, a gente separa um do outro, explica cada um. Mas na hora de operar, normalmente eles operam juntos, um com o outro. Fé, conhecimento. Isso. Normalmente eles vão operar. Por exemplo, eu opero na palavra de conhecimento seguido do dom de cura. Né? Então, eu acredito que eles operam juntos. Não todos juntos, mas algum. Opera junto. Né? E depois das orações em língua, qual foi a maior manifestação que você acha que tem a ver ligado com oração em línguas? No seu ministério ou vida pessoal, qual foi as mais fortes? A mais forte. Está ligada à unção mesmo, à unção. Porque começou comigo, nem foi a operação dos dons em si, mas foi a operação da unção tangível. Né? Então, enquanto horas de oração em línguas em casa e tal, indo para os cultos pregar. Por exemplo, eu já vi, pastor, chegar na igreja, parece que a igreja está fria. E eu debaixo da unção, sentindo desde casa. Aquela unção tangível, sabe? Aquela que eu falei, formigamentos e tudo. E eu parado ali pensando que alguma coisa vai mudar a hora que eu subir lá. Literalmente assim. A hora que eu pegava no microfone, a atmosfera mudando assim. Isso é uma das coisas. Né? Eu já vi encostar em alguém e eu senti na unção e pastor, você está debaixo da unção porque eu estou sentindo isso aqui, você está ungido aí. Transferir assim, só de estar perto. Também já tive essa experiência. Eu tive experiência de estar pregando ali e pessoas caindo nas cadeiras. Já tive também. A unção já estava tocando. Tive experiência de impor as mãos, pessoas cair, levantar o braço, pegar pano e dar para elas cair. Sabe? Unção mesmo. Então, teve vezes que eu peguei aqueles panos que os diáconos normalmente usam para tampar as pessoas. Então, segura essa ponta. Eu segurar aqui, pessoas cair debaixo dessa unção. Da unção. Né? E tinha uma época que eu estava operando tanto nisso, bastante. Tinha uma época que eu estava operando muito. Aí Deus disse para mim assim, foi aí que eu entrei na unção da cura. Deus disse para mim assim, essa unção que as pessoas estão recebendo e caindo através da sua vida é a mesma unção que vai curar o corpo delas. Então você tem que começar a orar por cura. Eu não orava por cura, pastor. Só liberando a unção. Só liberando a unção, só transferindo a unção. Transmitindo, né? E eu estudava muito o assunto, orava em línguas e a unção vinha. E aí eu transferia. E Deus falou para mim mais de uma vez. Ele disse, é a mesma unção que vai curar as pessoas. E aí que eu comecei a entrar nisso, porque aí me despertou, sabe? Porque a unção já está aqui. A unção já está aqui. Só falta ministrar. Só falta ministrar. E aí eu comecei a entrar nela. E as curas, como foi que as primeiras curas, os primeiros milagres? Começa com aquelas mais simples, né? Talvez uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Já quer levantar o paralítico na primeira oração. Isso, aí a gente sabe que é uma progressiva, que vai crescendo. Né? Por isso que eu digo que eu opero num certo nível de dons. Por exemplo, eu já vi paralítico andar. Mas eu ainda não vi maior do que isso. Então, eu estou com expectativa. Pastor, eu já fui em velório, na verdade, necrotério, orar por gente que morreu. Já foi? 2 vezes.
Então, não consegui levantar, mas eu Sim, pensei... Mas teve a fé de estar indo. Fui lá, coloquei a mão, falei, você vai levantar daí e tal. Então eu já fui, porque eu acredito que eu vou chegar nisso. Sim, Eu não cheguei, mas eu acredito. E depois que eu chegar no primeiro, é igual eu tô aqui com o livro do Smith Wigglesworth, né? Tem livros que falam que ele ressuscitou 19 pessoas. Outros falam que ele ressuscitou 23. Seja 19, 23, o fato é que esse homem ressuscitou várias pessoas. Falasse, uma já era algo extraordinário. Já era algo extraordinário. Então, assim, o que Deus faz para um, ele faz para o outro. Eu acredito que eu vou chegar nisso. Vai, tá ativando, né? Que Tô ativando. Fui para cima. Tá orando já é uma forma de ativar, né? Eu acho que eu orei por 3 pessoas, mas eu ficava ali, em nome de Jesus. Então, assim, eu acredito que a gente cresce num nível de fé e de dons. Você acha que uma das coisas que talvez está faltando em alguns lugares é a igreja se ativar através da oração em línguas? Se toda igreja independente pentecostal, não vou dizer a tradicional, que tem uns que não acreditam que os dons são atuais, mas vamos dizer, essas igrejas que acreditam que os dons são atuais, fizesse o carro-chefe, que o pastor disse, a locomotiva, sim, não ia entrar numa nova dimensão a igreja do Brasil? Com certeza, porque na verdade, pastor, mesmo que existam as igrejas tradicionais que não acreditam, mas na verdade o dom do Espírito Santo, ele é para todas as pessoas, todos os crentes, vamos dizer assim, todos os cristãos, evangélicos, para todos. Derramado. Mas tem parte da igreja que não acredita nisso. Mesmo assim, eles estão perdendo um direito deles. Eles estão perdendo um direito. Eles têm direito. Não acreditam naquilo. Mas eu penso que esse assunto é tão poderoso que o diabo conseguiu cegar metade da igreja nesse sentido que nós estamos falando. Metade da igreja que não acredita nisso é por quê? Porque o diabo conseguiu convencer eles de alguma forma, né, mirabolante, que aquilo não é para os dias de hoje, que aquilo que eles falaram lá era a língua da terra, enfim, você sabe de tudo isso. Né? Então metade da igreja já não acredita. Então o diabo pensa assim, aqui eu já não tenho problema com essa turma aqui. Aí tem o pentecostal, o carismático. Esse pentecostal e carismático, né, que é o povo que acredita, muitos deles, apesar de acreditar, você vai nas igrejas e pergunta, quem é batizado no Espírito Santo? Um monte de gente levanta a mão que não é, né? Quem não é? Monte de pessoas levantando a mão que não é. Por que não é? Porque Deus ainda não batizou. Porque não era o tempo. Vários motivos, né? Eles dão. Então, o crente Hegel cita no livro lá, tem uns que tá esperando. Está esperando para receber. 10, né? 15 anos, 20 anos. E passa tempo. Então, a metade, como eu estava falando, não acredita. A outra metade que acredita, o diabo convence que ainda tem um tempo que é quando Deus quiser. Então, também ele está conseguindo convencer algumas pessoas e eles estão perdendo o privilégio. Não, agora eu lembro, o pastor falando, eu lembrei de um irmão que buscando o batismo do Espírito Santo, mas ele era de uma igreja que ensinava que tinha que ser tipo perfeito, santo, que recebia, e ele não tinha recebido ainda. E ele falava, tem alguma coisa errada, ele estava em aflição, que tem alguma coisa errada na minha vida, mas não sei o que é, porque foi ensinado isso, que não recebe é porque tem alguma coisa errada, mas ele se corrigindo de tudo, ele perdido. Tentando corrigir. Onde está o erro, que eu não sei, porque eu quero receber, e aí eu tentei explicar que pela graça... mas está firmado aquele pensamento. Você vê que, né, essa cultura da igreja de querer receber por mérito, né, pastor? Por mérito. Então, na questão, em outras questões é assim também a igreja. Mas na questão do batismo no Espírito Santo, eles fazem tudo para merecer, né? Tipo assim, não, por que não recebeu? Porque ainda não foi a vontade de Deus. Por que não recebeu? Não busquei da maneira certa. Enfim, é tudo por mérito. E, na verdade, o que acontece? Que a gente vê em Atos, e está claro lá. É interessante que está claro, mas as pessoas não veem. Em Atos, quando as pessoas se convertiam, logo eles recebiam o batismo no Espírito Santo. Tipo assim, alguns na mesma hora. Eu tenho vivido na minha igreja isso. Converteu na mesma hora e já foi batizado. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Já aconteceu na minha igreja, sabe o quê? Num acampamento, uma mocinha lá, né? Ela recebeu Jesus, e batizamos ela na água, e no mesmo dia ela recebeu o batismo do Espírito Santo. Então, foi a tríplice coroa, como eu gosto de falar. Né? A bênção completa. Então, como que a pessoa aceita Jesus nesse dia, é batizada nas águas nesse dia, e batizado no Espírito Santo? Mas se fosse de outro ensinamento, o batismo do Espírito Santo você vai ter que esperar um pouco. Vai ter calma. Vai ter que buscar. Isso, vai ter que buscar. Santidade, vai ter que não sei o quê. Mas é que as pessoas como pensam que é por causa de mérito,
Então, assim, mereceu, recebeu, não mereceu. Eles não entendem que, na verdade, o batismo no Espírito Santo e a oração em línguas é para ajudar eles, ajudar o cristão a se santificar, se consagrar, viver com Deus, para Deus, né? Então, eles não pensam que é algo que é colocado neles para uma ajuda. Uma ajuda. Eles pensam que é assim, você mereceu, recebeu, não mereceu, não recebeu. Eles pensam que é assim. Já o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Então, o Espírito Santo vem para ajudar nossas fraquezas, vencer as tentações, vencer a carne. Então, a oração em língua já serve isso. Até eu anotei uma mensagem sua lá no canal, até depois eu vou deixar aqui debaixo da descrição desse podcast a playlist do pastor Edson, do canal dele de oração em língua, 51 mensagens, só nessa playlist. Só da oração em línguas. Então, eu tenho um canal no YouTube, né? Meu nome é Edson Conceição, o canal do YouTube é Edson Conceição Oficial. O pastor está dizendo que vai deixar lá embaixo, lá, para vocês... A playlist, e tinha uma mensagem lá na playlist, lá, que estava assim, mais ou menos, anotei aqui mais ou menos, que diz assim, oração em língua, vigiai orando em língua para não cair em tentação. Em tentação, isso. Eu prego uma mensagem assim. E aí, explica isso daí, porque uns acham que tem que estar merecendo para receber. Mas, pelo contrário, nós recebemos até para não cair ou ajudar a vencer as tentações. E eu me baseio no quê? Lembra que Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, né? E aí ele disse, fica aí que eu vou ali orar, né? E ele estava ali orando e quando ele voltou, pegou os discípulos dormindo, né? E isso aconteceu acho que 2 ou 3 vezes, ele pegou os discípulos dormindo. E aí foi aonde ele disse, por que vocês estão dormindo? Vocês deveriam estar orando. Aí ele diz isso aí, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou caís em tentação, né? Então, quer dizer, eu associei ao quê? Quer dizer que se você vigiar e orar, você não vai cair? Então, quer dizer que se você ficar na prática da oração em línguas constante, né? Aquele período que eles estavam ali, é claro que eles não tinham o batismo no Espírito Santo ainda. No caso deles, era orar mesmo na linguagem deles. Mas nós que temos o batismo, uma ajuda maior, nós podemos gastar mais tempo orando em línguas e, nesse sentido, nós vamos estar vigiando e orando. Então, eu me baseio por isso, para dizer, quer dizer que Jesus disse que se eles estivessem vigiando e orando, não cairiam? Quer dizer que se a gente estiver orando em línguas, nós não vamos cair também. Paulo disse, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança. O que é orar no Espírito? Orar em línguas. Então, é aí que eu me baseio para dizer, né, que você... o título da minha mensagem é Vigiando e orando em línguas para não cair em tentação. É muito boa essa mensagem. E teve um dia eu estava orando em línguas, depois que tive a revelação, do entendimento, que eu já tinha recebido o batismo do Espírito Santo no primeiro ano de convertido, então já tinha uns 12 anos que já tinha um dom e orava quando sentia unção, fogo, e orava de vez em quando em casa, mas quando veio o entendimento dessa prática, não, tem que orar, você vai se edificar, fortalecer. Estava orando em casa em línguas, e aí veio aquele versículo lá, enchei-vos do Espírito Santo. E aí eu estava orando em língua e o Espírito Santo falou assim, como se enche do Espírito Santo? E eu pensando, eu estava na minha mente e orando, e aí veio assim, você já está fazendo uma maneira de ser cheio. Efésios 5,18, né? Isso, e aí orando em língua você se enche. Aí no próprio livro de Efésios fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí como eu posso me fortalecer? Vinha essa pergunta, como eu posso me fortalecer? Você já está se fortalecendo. Orando em língua, você está se fortalecendo. Então é uma chave poderosa. Por isso que eu trouxe o pastor Edson, para nós estar revelando. E qual é a maior dúvida que as pessoas têm, pastor? Pergunta talvez lá no Instagram do pastor, no canal, ou pessoalmente, sobre esse assunto. Fala, pastor, eu tenho essa dúvida, qual é a maior dúvida que encontra? Eu não diria dúvida. O que eles mais perguntam de tudo é quando que começa a acontecer alguma coisa, pastor? Eles têm pressa. Tem pressa. Porque ainda mais nessa geração. Você tem lá, eu até preguei outro dia, falei sobre isso na minha igreja. Você tem lá no seu WhatsApp, vem um áudio para você ouvir. O que essa geração atual está fazendo? Que agora o WhatsApp disponibilizou de você ouvir em 1x5 ou 2x0, né? Acelerar. 2.0, acelerar. Então, essa geração, a maioria delas, eles estão ouvindo as mensagens como? Ou 1.5 ou 2.0. Né? Que é aquela velocidade mais rápida. E tudo é assim. Fast food, sabe? Então, tudo é mais rápido. E essa geração está acostumada. Pegar um livro para ler,
Não, eu quero um negócio assim mais instantâneo. Aí você fala assim, ora em línguas que vai acontecer. Eles começam hoje e já te perguntam, mas quando que começa a acontecer? Já estou uma semana. Já estou uma semana aqui, pastor. Quando que começa? Mas eu vou te dizer uma coisa, pastor. Tem um irmão que ele é de Santa Catarina. E eu preguei lá na igreja dele. E aí ele sempre me manda mensagem, mandava falando assim, né? Pastor, tô firme aqui, tô orando em línguas. Não aconteceu nada ainda não, pastor. Mas eu tô firme, hein? Aí depois ele vinha de novo, pastor, tô firme. Sempre me falando que estava firme. E no final ele terminava dizendo, não aconteceu nada ainda não, né? Mas tá perseverando. Mas tô firme. Daqui a pouco, pastor, esse irmão começou a me mandar mensagens dizendo assim, pastor, começou a acontecer. Aí, demônios caindo pra cá, pessoas, sabe? Demoniado caindo, ele orando. Do nada, assim. Curas. Vamos na casa do fulano de tal, que nós vamos fazer uma oração lá. Aí, daqui a pouco, ele ia lá e impunha as mãos, curas acontecendo. Então, começou a acontecer. Então, assim, uma hora vai começar a acontecer. O importante é as pessoas saberem que elas têm que continuar na prática. Só que elas pensam que começa a acontecer só quando vem essas manifestações. Elas não sabem que já estava acontecendo desde o início a construção. Porque nós tivemos criações diferentes, vidas diferentes, né? Maneiras de ser criado diferentes. Então, talvez a construção que precisa ser feita no pastor não é a mesma que precisa ser em mim. Talvez algumas coisas que precisam ser vencidas aí. Ser tirada, construído, vícios, essas coisas. Então, assim, paradigmas. Até baseado em Jeremias, que antes de construir, Deus fala, você vai arrancar, derribar, destruir. Às vezes tem coisa que tem que também ser tirada. É por isso, pastor, que a gente não pode determinar quanto tempo. Por exemplo, Dave Robertson orou, se eu não me engano, por 3 meses, 8 horas por dia. Né? E aí Luciano Subirá diz que orou 6 meses, 4 horas por dia. Quer dizer, fazendo um cálculo aqui, é igual, né? Porque se um orou 6 meses, 4 horas, o outro 3 meses, 8 horas, então vamos dizer que esse é o número. Não é um número exato. Né? É uma coincidência só. Agora, o fato é que se as pessoas entrarem nisso e não parar, não aconteceu, que nem o pastor disse, uma semana aqui, todo dia orando, mas não aconteceu. Mas já teve pessoas que você conheceu que começou e parou porque não aconteceu nada? Muitas. Porque eles pensaram que não estava acontecendo. Sim, aí pararam antes da manifestação. E aí, pastor, eles param, né, não perseveraram naquela jornada, porque assim, isso é do ser humano. Né? Quem conquista é quem não desiste, certo? Quem chega é quem não desiste. Mas em tudo na vida você precisa batalhar, né? A gente até lê em Judas, né? Fala, batalhando pela fé. Né? Até a pergunta já encaixando de Judas, que eu perguntei se a oração em língua ajuda a nossa fé. Porque ali em Judas fala, edificando a vossa fé santíssima, né? Orando no Espírito Santo. E se isso ajuda a nossa fé, porque o grande problema do povo hoje é incredulidade. O povo não acredita no sobrenatural, alguns, né? Na igreja do pastor, não, já está em outro patamar lá de glória, mas em muitos lugares, muita incredulidade. Eu gostaria de ir fundo nisso daí, porque eu tenho uma revelação sobre essa questão. Porque hoje é muita dificuldade na fé. Isso. Então, eu gostaria de ir um pouco fundo nessa questão, porque nós estamos falando aqui sobre batalhando pela fé, né? Judas 20. Judas 20. Então, ele diz assim, amados, o versículo 3... Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Certo? Então, batalhar pela fé, né? E aí ele vai começar a contar uma história, um contexto aqui. Pois certos indivíduos se introduziram, ele vai começar a contar tudo isso sobre esses indivíduos, né? Aí ele cita eles, fala que eles são carnais, diabólicos e tal, né? No versículo 19 vai falar mais aqui, ó. São estes o que eu estava falando, essas pessoas que promovem divisões. Eles são sensuais e não têm o espírito. Aí no 20 ele entra dizendo assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Eu vou parar aqui só para explicar. Então ele começou dizendo lá o quê?
eu ia escrever sobre a salvação comum, porém eu senti a obrigação de escrever sobre batalhar, para vocês batalhar pela fé, né? E aí ele começa a citar algumas pessoas, depois ele volta a dizer, mas vocês têm que fazer isso aqui. Vocês têm que fazer o quê? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, vamos lá. Ele está falando sobre edificar a fé. A pergunta do pastor é sobre essa questão da fé. Se a oração em língua ajuda a fé se ajuda ou não a fé. afeta a fé. Aí, a gente vai dar uma olhadinha rapidinho num texto no Velho Testamento que ele fala do assunto da oração em línguas. Lembra? Isaías 28? Isaías 28, né? O 11 e o 12. Vamos dar uma olhadinha. Na verdade, eu vou começar no 10. No 10, vai dizer assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor. Observa a palavra falará. Falará o Senhor. O Senhor vai falar, né? Pelo quê? Por lábios gaguejantes, por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Nós sabemos, pastor, que em Romanos 10, 17, está escrito que a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Então, quer dizer, a forma da fé chegar para nós é por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Certo. Aqui está dizendo que por meio de lábios gaguejantes e língua desconhecida, o Senhor falará a este povo. Quer dizer, fé vem por ouvir a palavra de Deus, certo? E se por meio da oração em línguas Deus vai falar, essa fala de Deus vai produzir o quê? Fé. Agora, vamos entender melhor, tá? Vamos entender melhor. Quando nós oramos em línguas, em 1 Coríntios 14 fala que nós falamos com Deus, né? Visto que ninguém o entende, e em espírito quem ora em línguas fala o quê? Mistérios, né? Quem ora em línguas fala mistérios, né? Tá, em Colossenses, vamos dar uma olhada em Colossenses, eu estou juntando aqui algo, estou construindo algo na verdade. Então, em Colossenses 1:26, fala assim, Colossenses 1:26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nós estamos falando sobre mistério. Lá, quem ora em línguas não fala homens, mas fala Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Que mistérios? Aqui em Colossenses 1:26 e 27 fala dos mistérios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então veja, se quando eu falo em línguas, eu estou orando mistérios, enquanto eu estou falando em línguas, eu não estou contando mistérios para Deus, porque eu não saberia contar mistérios para Deus, até porque, que mistério? E o que seria mistério para Deus? Nada. Agora, quando eu estou orando em línguas, na verdade, baseado até eu li em Isaías 28, na verdade é Deus que está falando comigo. Falará o Senhor a este povo, lembra? Falará o Senhor a este povo. Então, na verdade, quando eu estou orando em línguas, Deus está falando comigo, através da oração em línguas. E se Deus está falando comigo enquanto eu oro em línguas, o que está acontecendo aqui? Fé está sendo gerada, produzida por quê? Porque fé vem por ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Se o Senhor vai falar comigo enquanto eu oro em línguas, ele vai falar os mistérios que vai gerar. Eles vão gerar fé em mim. Então, aquilo que Judas estava tentando explicar sobre batalhar pela fé, e ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, é porque enquanto eu estou orando em línguas, eu estou ouvindo Deus, de alguma maneira no meu interior, no meu espírito, e isso gera fé em mim. Então, a gente pode dizer que quando você ora em línguas, você cresce na fé. Você é fortalecido na fé. Por quê? Porque Deus está falando com você quando está orando em línguas. Que já está no seu espírito, ministrando e fortalecendo. Exatamente. Então, é por isso que eu já recebi muita revelação durante o processo da oração em línguas. Como que é isso? Enquanto eu estou orando em línguas, parece que eu não estou entendendo nada. Mas, de repente, alguma revelação vem.
Ou quando eu estou ouvindo a palavra, lendo um livro, lendo a Bíblia. Que é o fruto Fruto da oração em línguas. Então, assim, ó, algo que você não via, não percebia, daqui a pouco você fala, uau, que fantástico que está aqui. Ou na leitura, na Bíblia, ou do livro, ou de uma pregação que você está ouvindo, você compreende como ninguém está compreendendo, sabe? E é daí onde produz, gera fé. Então, quando eu disse que tem algo sobre isso, tem uma revelação aqui, é que quando a gente ora em línguas, muitas coisas acontecem. Entre elas, isso que eu estou contando agora. A nossa fé é produzida, cresce, ela é edificada, construída, né? Nós somos edificados enquanto estamos orando em línguas. Isso é fantástico, pastor. Fantástico. Imagine se cada um se edificando, crescendo, ia crescer, se fortalecer na fé. Sim. Porque quanto maior for a sua fé, maior serão os milagres, né? Porque Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então, você que está ouvindo esse podcast, você tem que não só ouvir, como orar em línguas. Se não tem, você pode receber, que é para todos, como já foi falado no início. Hoje mesmo, nesse podcast, a gente pode orar por eles. Pode orar, eles, né? Vamos no final, antes de acabar, né? O pastor orando para todo mundo receber um avivamento, pastor, renovação. Já houve momentos de pessoas, eu não consigo fazer isso com todo mundo, ajudar todo mundo nesse sentido, mas teve pessoas desesperadas, que eu falei, liga para mim. Ligou. Uma irmã, eu lembro, uma irmã de Minas me ligou. Eu falei com ela aqui, irmã, você crê? E expliquei para ela. Antes eu tinha falado assim, escuta essas minhas mensagens sobre receber o batismo. Ela ouviu. Ouvi. Por telefone eu disse, agora eu vou orar por você, para você receber aí na sua casa o batismo. Tá bom? Tá bom, no telefone. Falei, põe um fundo musical aí, só para criar um ambiente, ela colocou lá. Eu disse, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba aí o batismo. E aí eu comecei a orar em línguas para incentivar ela, eu comecei a orar em línguas do lado de cá. Comecei a orar. E eu disse para ela, aumenta o seu som aí. E começa a falar em línguas agora. Rapaz, ela começou lá a falar em línguas. E eu escutando daqui. E ela falando em línguas e aí foi embora. Aí eu desliguei. Eu falei, fica à vontade aí, tchau. Desliguei e deixei ela lá falando. Isso eu fiz 2 vezes com 2 pessoas. Aí mais pessoas que queriam que eu fizesse. Aí foi onde eu gravei uma live, né? Gravei uma live e orei por pessoas que queriam ser batizadas lá. Nesse caso, eu não ouvi os testemunhos. Tá no canal. Tá no canal lá. Tá no canal. Não ouvi os testemunhos, mas deve ter testemunhos. Tem. E se as pessoas hoje quiserem receber, pastor? Vai receber, em nome de Jesus. No final vai estar orando aí para todo mundo receber. E quem já tem, pôr em prática o que está sendo ensinado. Edifica a fé, edifica tudo. Hein, pastor? E qual é a maior dificuldade das pessoas que... Essas barreiras, tem igreja que ele está na igreja que acredita nos dons, que acredita igrejas pentecostais, renovadas, mas... ele tem uma dificuldade de receber. Qual é a dificuldade? Vamos dizer, pessoas que querem, né? Que tem pessoas que falam, não quero. Eu até não entendo. Uma vez conversando com a irmã, precisa receber. E ela falou, não, tá bom assim. E eu falei, aí eu não consigo entender pessoas assim. Mas, sim, mas não dá para ajudar, né? Não dá para ajudar, se a pessoa não quer. Mas tem pessoas que querem. Então até chora e fala, pastor, me ajuda, eu quero. Mas tem algumas barreiras. Qual é as principais barreiras, ou é uma só? Eu acho que as principais foram os ensinamentos que eles tiveram antes, certo? Porque aí você fala assim, tá bom, aí você explica, vamos orar aqui, você vai receber, tá bom? Tá bom. Aí você começa a orar por aquelas pessoas, elas ficam ali orando. Oh, me ajuda, Senhor, me ajuda, me batiza, me ajuda. O que você está fazendo? Não, estou falando aqui. Não, mas, se você vai falar em línguas, é a mesma coisa que eu utilizar assim. Eu não consigo falar em português e em inglês ao mesmo tempo. São 2 línguas. Eu não consigo falar as 2 ao mesmo tempo. Ou eu vou conseguir falar o português, ou o inglês, ou qualquer outra língua. No que diz respeito à oração em línguas, é a mesma coisa. Eu não consigo falar em português e línguas ao mesmo tempo. Então, se as pessoas, eu estou orando por elas para receber, e aí elas estão ali falando em português, Senhor, me ajuda, por favor, misericórdia, me ajuda. Elas não vão conseguir falar em línguas. Então, o que tem que acontecer? É bom ficar claro que a questão é receber, certo? Receber significa o quê? A palavra em si. É pegar, é receber mesmo, né? Tá bom, se você vai receber o batismo no Espírito Santo, é algo que você faz. É uma atitude sua, você recebe. Beleza, pastor, eu recebi, eu acabei de receber, mas e agora? Eu não estou falando em línguas. Exatamente, você não está falando. O que você precisa fazer? Começar a falar. Entendeu? Então, o que tem que acontecer? As pessoas têm que falar, mas aí elas dizem assim, pastor, mas eu falo o quê? Entendeu? É uma pergunta boa. Eu falo o quê? Na verdade, vem sempre uma inspiração de dentro. E às vezes eu ensino e eu falo assim,
Se tiver um choro, um choro, uma sílaba, uma frase, uma palavra, solta isso. Mesmo que fosse uma letra. Deixar fluir. Deixar fluir. Porque certamente vem algo dentro delas, mas elas têm medo de falar e algumas delas dizem, mas isso é coisa da minha cabeça. Então, pastor, já aconteceu muitas vezes comigo quando fui ministrar o batismo, não sei se já aconteceu com você. Uma pergunta que eu faço, porque eu já encontrei muitos casos, você algum dia, você sentiu que ia falar num culto, numa vigília, num louvor, e segurou, porque pensou que, às vezes ele pensa, não, é da carne, minha cabeça, ou é do diabo. E aí quando a pessoa fala, não, teve um dia. Então muita gente já é para fluir, mas às vezes não libera, que nem você falou, às vezes uma sílaba, alguma coisa, se trava, porque às vezes pensa que é da mente, pensa que é ou do diabo, e aí se trava, mas muito é só liberar. Isso. Eles precisam entender definitivamente que é uma parte deles falar. Porque assim, ó, em Atos 2 diz que eles passaram, eles no plural, né? Eles, as pessoas, passaram a falar em outras línguas, conforme no singular, o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a parte do Espírito é conceder o que falar. A parte das pessoas é passar a falar. Então, assim, se as pessoas não passarem... que fala. Isso, se elas não passarem a falar... Porque eu ensino também, pastor, está escrito nisso, né? Que se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra, né? Enfim, se eu estou orando com eles ali, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que é o Espírito Santo, batiza ela agora. Beleza. Qual que é a resposta de Deus? Tudo bem, batizo. Receba aí, beleza? Beleza. Se a parte de Deus é dar para ela o batismo, a parte dela é o quê? Pegar e falar. Então, Deus está sempre cumprindo a parte dele porque ele não vai falhar, né? Então, a falha deve estar sempre na pessoa que não está falando. Então, o que a pessoa tem que fazer? Fala, mas fala o quê, pastor? O que eu falo? Fala o que está dentro de você, mas o que está dentro de mim? Esse negócio que está dentro de você aí. Deixa fluir. Deixa fluir. Mas eu deixo fluir, mas isso é da minha cabeça. Não, é isso aí mesmo. Fala, solta. Então, quando as pessoas elas liberam a boca delas, as outras palavras vêm. É igual os irmãos, de vez em quando chegam, pastor, deu vontade de dar um grito de aleluia na hora do culto, né? Eu falei, por que não deu? Me segurei, eu falei, deixa fluir. Acontece muito isso. Se der vontade de aleluia ou chorar, cada um sente diferente, mas deixar fluir. Deixar fluir. O pastor citou aqui, até Efésios 5,18, que fala, enchei-vos do Espírito, né? E aí diz o quê? Falando entre vós. Enchei-vos falando. Então, se a pessoa falar, liberar as palavras, vai ficar cheia. Vai ficar cheia. Então, imagina só, quanto mais tempo ela ficar, mais cheia ela vai ser. Mais cheia, mais edificada. Por isso que esse podcast com o pastor Ed está sendo uma bênção e eu creio que vai trazer edificação, vai alcançar muitas pessoas. Amém. E o bom das redes sociais é isso, né? Pode alcançar a pessoa lá do Nordeste. Já fiz a obra lá no Nordeste, lugar carente. Eu tenho Pernambuco, interior do Pernambuco, já morei Tupanatinga lá, até mando um abraço para todo mundo lá de Tupanatinga. E tem lugares no sertão nordestino que é bem carente de evangelho ainda. Não é igual aqui em São Paulo, que onde eu moro tem uma igreja do lado da outra. Na verdade, a minha igreja é do lado de outra igreja. Né? É pertinho assim, é do lado. É do lado. Mas, pastor, e a oração em línguas edifica, transforma, e você falou algo importante, que um dos primeiros resultados, depois da unção tangível, mas parece que o primeiro resultado que você começou a ver a manifestação foi da porta de emprego, na área financeira. Também pode ajudar na economia, pessoas, porque muita gente, principalmente passamos a pandemia agora, em nome de Jesus acabou, vamos declarar isso. Sim. Muita gente ficou desempregada, alguns fecharam negócio, empresas, e muitos estão endividados, né? Mas isso também pode afetar também a nossa economia, prosperidade. Eu vi uma mensagem do pastor, é claro que não era falando de oração nenhuma, mas falando sobre prosperidade do cristão, né? Que também é um tabu em alguns lugares, que acho que é errado o crente prosperar. Aí que podia falar sobre isso, e isso também vai afetar a economia. E é bom dizer que todo crente deveria ser próspero. Todo crente, todos. Imagina se todos entrasse nisso. Mas, pastor, vamos lá. Quando você ora em línguas, você vai despertando a sua mente espiritual, né? E aí você vai despertando para o quê? Para tudo que diz respeito aos mistérios de Cristo.
né? O que inclui uma vida de prosperidade e de bênção, né? Então eu acredito que através da oração em línguas, Deus foi aos poucos me conduzindo, primeiro com a porta de emprego, mas aos poucos ele foi me conduzindo para essa jornada de viver uma vida melhor. Porque assim, eu era muito pobrezinho, muito, mas muito. Quando eu digo que eu ficava lá deitado naquela cama orando, era uma casa pequenininha de 1,5 cômodos. Essa sala que nós estamos fazendo o podcast aqui, se dividisse no meio, era a casa onde eu morava, era isso aqui. A casa onde eu morava e ficava ali orando em línguas. Não tinha lugar para colocar uma mesa com as cadeiras para jantar, almoçar. Não tinha, porque não cabia, pastor. A cozinha era tão pequenininha que cabia um fogão, uma geladeira, uma pia. Não cabia mais, e um armáriozinho que é em cima da geladeira. Não cabia mais nada. Então o quarto tinha a cama das crianças e a cama de casal no quarto. E mais um guarda-roupa. Então era muito pequeno. Então Deus foi me tirando dali. Agora, como que ele tira? Ele tem que ir me convencendo. Através da oração em línguas, Deus vai me conduzindo para a palavra, sabe? Porque enquanto eu orava em línguas, eu sempre ouvi pregações. E ouvi pregações de vários assuntos, né? E eu passei um longo tempo da minha vida ouvindo também sobre essa área financeira e crescer na mentalidade, porque é isso que precisa. Então, através da oração em línguas, ele vai te conduzir no que for necessário para a sua vida. Qualquer coisa que precisa mudar. O Dave Roberts fala disso, né? O que precisa mudar, ele vai conduzir. Então, na minha vida, eu precisava crescer, expandir interiormente, né? Então, eu comecei a sair dali daquela casa pequenininha, né? Que eu chamo de 1,5 cômodos, e era isso, para uma casa de 3 cômodos. Para mim, foi uma prosperidade tremenda na época. Eu coloquei um sofá na sala, não tinha sala. Já ficou feliz. Meu Deus, aquilo era o céu. E agora na cozinha eu coloquei aquela mesa com as 4 cadeiras, uma mesa redonda, 4 cadeiras. Na sala, um sofazinho ali, um jogo de sofá, né? Simplesinho, né? Tudo simples. Mas assim, para mim era um sonho, pastor. Agora eu não deixei mais minha filha e meu filho comer na cama sentado. Não deixei mais minha esposa, sabe? A gente passou a ir para a mesa comer. A partir daquele dia que a gente foi morar nessa casa de 3 cômodos, nós não comemos mais na cama, porque a gente só comia sentado na cama. Não tinha lugar. Não tinha espaço. Não tinha espaço. Então, a partir de agora, a gente senta na mesa. Então, mudamos, como eu te falei, de 1,5 cômodos para 3 cômodos. Depois fomos para 4 cômodos. Então, os meus filhos agora estavam dividindo um quarto. Porque na segunda, no caso, apesar de ser 3 cômodos, ainda estávamos no mesmo quarto. Né? Porque a diferença dos meus filhos, a gente teve a Sara talvez um ano e pouco depois do casamento. O Gustavo mais 1 ano e meio depois. Então, muito próximo. Né? Então, a gente teve pouco tempo só nós dois. Né? Então, eles passaram por quase tudo que a gente passou na vida. Sabe? Então, de 1,5 cômodos para 3, certo? De 3 para 4, agora eles tinham um quarto que eles dividiam. Depois nós fomos para um apartamento fantástico. Esse apartamento pequeno, como um apartamento de 60 metros quadrados, 61 metros quadrados, mas era lindo, apartamento lindo, pastor. Tudo aluguel, mas era um sonho também. Então agora o meu filho já tinha um quarto dele, a minha filha o quarto dela, né? E a gente o nosso. Então já estávamos agora cada um no seu quarto. Então imagina a prosperidade aí. Isso é prosperidade demais, né? E isso eu não estou contando ainda também do carro, e vai tendo um carro, depois a conquista de trocar de carro e tal. Mas aí, o que aconteceu? Desse apartamento nós fomos para uma casa que a minha filha escolheu qual quarto ela ficaria. Entende? Então, uma casa grande, né? Aí depois agora nós fomos para outra casa. Uma casa bacana, bem legal. Meu filho tem um quarto dele, minha filha tem um quarto dela, eu tenho o meu. Então, uma casa bem legal, né? Nós estamos agora. Uma casa bacana e tal. Garagem que cabe 2 carros, né? E agora eu estou com um carro legal porque eu fui crescendo de carro em carro. Sabe? Crescendo de carro em carro. A fé. Então, assim, Deus vai libertando a gente. Então, acho que, vamos dizer, entender aqui, a prosperidade começa dentro, né? Isso. Sempre é por dentro. Que aí dentro aí se manifesta depois fora, né? É porque quando eu estava naquele 1,5 cômodos, só voltando um pouquinho, já vinha dentro de você aquele inconformismo de estar naquele lugar. Isso já é uma mudança interior. Você falar aqui eu não vou ficar... Essa mudança interior, ela provoca você de um jeito a pensar, esse lugar não é para mim. Já deu até aqui, foi bênção até aqui, mas é hora de mudar. Hora de dar voos maiores, sabe? Aí você está naquele voo maior, aí Deus vem de novo. O seu interior cresceu de novo. Aí você fala, aqui foi bom até aqui, hora de dar voos maiores. Aí você vai para um voo maior.
certo? Você vê que foi crescendo. E você vai crescendo, entendeu? Eu não parei, eu costumo dizer, eu não parei de crescer. Eu estou apenas no início do crescimento. Continua crescendo aí, em nome de Jesus. A mesma coisa com respeito à igreja, no que diz respeito ao pastoreio. Porque eu fui assumir a igreja, comecei a pastorear em 2011, dezembro de 2011. Está na mesma igreja até hoje? Mesma igreja, estou pastoreando essa igreja, só que a gente já mudou de prédio, crescemos, sabe? Eu vi um vídeo, você estava, acho que, fazendo púlpito nesse vídeo. Nesse prédio que nós estamos hoje. Nesse novo, né? Aí sempre a gente está melhorando esse prédio. Vamos ver que está cada vez ficando maior. Isso, e o prédio já está ficando pequeno. E vai ficar pequeno logo. Vai ficar. Isso. E a gente... Crescimento. Porque assim, ó, Deus os abençoou e lhes disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Isso tem que ser natural. Crescer é algo natural na mente de Deus. Se não estiver crescendo, é que tem alguma multiplicando, coisa... Multiplicando tem alguma coisa... Isso, é a mão do homem. Sempre que não estiver crescendo e multiplicando, o homem está atrapalhando. Isso. Está errado acontecendo. Isso. Porque no natural, Deus já abençoou e já disse: crescei-vos e multiplicai-vos. É natural para Deus isso, na mente dele. Tem que ser natural na nossa mente. Por exemplo, estou te dizendo que eu cresci até aqui, mas eu não parei de crescer. Por quê? É natural que o ano que vem eu já vou estar em outro nível, em outro patamar. Sim. Né? Se então, você estacionar aqui, aí não é natural. Tudo isso nós estamos dentro do assunto da oração em línguas. Então, a oração em línguas, ela vai provocando a gente. Nesse tempo todo, já tem quanto tempo de oração em línguas? 2005 para cá, 17 anos? 17 anos. 17 anos. Você sente ela fluindo diferente, vai mudando com o tempo, vai ficando mais forte, ou é só a prática? Ou sente ela fluindo cada vez diferente em cada tempo? Flui também com mais linguagens, né? Ou variedade. Mais variedade. Mas assim, a questão da oração em línguas, você mantém aquela prática. Porque também, já aconteceu comigo, pastor, de eu diminuir na oração em línguas. E se diminuir a quanto tempo? 1 hora por dia? Diminuir, tipo, nesse nível. Porque assim, eu já orei até num dia só, tipo, 14, 15 horas. Num dia só. Em línguas, né? O dia todo orando, né? Então, para você, eu estou falando de 15 horas num dia. Quanto tempo você fica acordado durante o dia? Então, quer dizer que foi o dia todo orando. O dia todo, literalmente. Isso. Então, assim, para se eu orar 1 hora por dia, comparado àquele tempo, é muito diferente. Então, hoje eu estou puxando de volta para aquilo, entendeu? Estou exigindo de novo. Por que acontece, pastor? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja um pastor, seja um homem de negócio, um trabalhador, enfim. Você às vezes fica envolvido com tantas coisas da vida, né? Que aí você vai diminuindo. Especialmente, sabe qual é a maior tentação? É quando está tudo funcionando. Quando está tendo já está tendo os frutos, resultados. Eu acho que não foi só eu que passei por isso. Eu acho que Antônio Cirilo, Luciano Subirá, David Robertson, cada um de nós, eu citei os 3, mas cada um de nós eu acho que passa por isso. Chega um ponto que está tudo fluindo, acontecendo, você dá uma, como é que chamaria? Uma calma, sabe? Esfriado. E é interessante algo que acontece igual, eu acho que esse podcast vai servir também. Eu já tenho acho que 12 anos que veio esse entendimento sobre a oração em línguas. 12 anos. 12 anos. Então eu estava orando, e aí Deus começou a fazer milagres através do meu ministério. Tinha promessa de milagre, mas já tinha sido cura, mas não milagre. Que é diferente a cura do milagre. Sim, é verdade. E aí teve 2 períodos que parece que estava esfriando sobre oração em línguas. Aí eu trouxe um pastor que falava sobre o assunto, que conhecia o David Robertson, e que chegou a orar 16 horas por dia, um ano. Quem é esse pregador? É o pastor João, lá da Bahia. João. Aí, vamos dizer, estava esfriando, aí ele veio e joga lenha. Isso. Aí acontece nesses 12 anos, às vezes parece que você está acalmando, mas você ouve uma mensagem de um pastor, Edson Conceição, que é uma benção, lá no YouTube, lê um livro. Naquela época não tinha o livro Línguas do Kenneth Hagin. Não tinha o livro Línguas. Aí depois vem um livro Línguas, aí parece que joga a lenha de novo. Então, aqui esse podcast vai servir isso. Para aqueles que se esfriaram, que pararam. Boa. Gostei dessa. Jogar a lenha. Enquanto o pastor estava falando, até peguei o texto que fala isso, que é Levítico 6,12. Levítico fala assim, ó: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Quer dizer, ele tem que colocar cada manhã lenha para o fogo
continuar, né? E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não deve ser apagado. Vê aqui que tem a mão do sacerdote aqui, ele colocando lenha. Colocando lenha. Toda manhã. Toda manhã. Então, é interessante a gente falar isso, porque, pastor, a gente tem que praticar essa questão de colocar a lenha. A gente tem que continuar colocando a lenha, né? Porque se a gente parar, o fogo vai parando também. Né? O fogo vai diminuindo. Então, assim, é como eu estava falando, eu estava no ponto de dizer que as coisas estão acontecendo, está fluindo, igreja crescendo, as pessoas chegando, então você vai ficando mais folgado, talvez, mais, sabe, parando ali. E, na verdade, hoje, pastor, eu estou num ponto onde eu estou... Sabe o que eu faço para me manter motivado? Que é o que o pastor falou, trouxe um pregador que falou do assunto, te colocou lenha, né? Então, o que eu estou fazendo hoje? Colocando lenha. Eu sempre escuto mensagem de oração em línguas. Hoje, por exemplo, eu vi... A sua mesmo? Minha e dos outros. Hoje eu estava ouvindo do pastor Cris. Tem 51 mensagens. Ou tem mais, né? Para eles tem 51 canal. Isso. 51 mensagens. Isso. Aí do Cris, pastor Cris Oyakhilome, eu estava ouvindo duas. Uma deles, fala também. Isso, é energizando o seu espírito, sabe? Então eu estava ouvindo energizando o seu espírito, e aquilo me motiva a querer orar mais. Então eu sempre digo que esse colocar linha pode ser também você ouvir mensagem do assunto. Ouvir mensagem. Né? Porque você fica mais inspirado, mais motivado, mais com vontade de fazer. Né? E como a gente... Cara, o pastor citou isso e eu li aqui, isso coloca fogo na gente. Só de ler esse versículo, só de ouvir o pastor, já coloca fogo na gente, desejo de querer mais, desejo de orar mais. Então, assim, se eu devo toda manhã colocar, né, baseado no texto, colocar lenha sobre o altar, aí o fogo não vai se apagar. Então, a gente tem que fazer sempre, todo dia. Todo dia. Cada um tem o seu horário, claro, né? Alguém pode fazer à noite, o outro de tarde. O importante é que faça todo dia, né? Todo dia. Não é algo automático. Tem que estar colocando para acender. Então, isso. Uma das maneiras é lendo o livro, é ouvindo mensagem. Agora tem mensagem tremenda aí de oração em línguas. E é interessante que se tem uma mensagem que eu acho que o pastor colocou no canal falando da interpretação de línguas. Interpretação de línguas, que é o pastor Vitor Noro, isso, que está pregando sobre o assunto. Porque lá Paulo fala lá em Coríntios, lá, quem ora em língua, ore para interpretar. Isso. E incentiva os irmãos, todos que tenham dom, peça a Deus, que Deus possa... Que dê a interpretação. Você já teve essas manifestações também da interpretação? É interessante que eu tive uma vez só. Uma vez só? Uma vez só. Sobre interpretação pública, né? De maneira pública. Mas individual tem bastante? Não. Sim, essa é uma parte que eu não entrei como deve. Sim. É até por isso que eu coloquei a mensagem desse pastor. Ele ensinando muito bem. Porque ele vai muito bem nisso, pastor. Ele vai muito bem. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar em cima disso mesmo. Sim. É que eu vi um pastor falando que uma das chaves do crescimento do ministério dele foi a interpretação de língua. Deus revelando, segredo, interpretando, ele orando e Deus falando com ele. Ia ser algo bom, né? Muito bom. Deus usando sua própria boca para... E o pastor Cris, ele fala muito, interpreta, você precisa interpretar. Estava ouvindo agora ele falar. Ele fala isso? Fala, você precisa interpretar, você precisa. E algo, essa mensagem energizando seu espírito, ele fala. Eu acho que eu não assisti ela toda, mas é muito boa. Eu já assisti, não lembro. Na verdade, essas mensagens do pastor Cris, né, tem o Espírito e a Oração parte 2 e tem essa energizando seu espírito. Eu já ouvi várias vezes, muitas. Então, ele incentiva demais a orar em línguas. Cada vez que eu ouço, eu fico motivado. Né? Eu ouço bastante pessoas sobre oração em línguas, o pastor e outras pessoas também. Né? E as minhas mensagens também eu ouço. Qual das 51? Você lembra de todas? Qual que você falava, essa daqui é a principal? Vamos dizer, todas é boas, né? Mas aí mensagem, pelo menos 1 hora de oração em línguas por dia, vai incentivar qualquer pessoa. É uma das, tá? Pelo menos 1 hora de oração em línguas por dia. Essa mensagem, quem ouvir, vai se inspirar e vai ter vontade de orar. Isso. 1 hora. Quem ouvir vai ser ter. Pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora, que é o título dela. Pelo menos 1 hora de oração em línguas por dia. Que Jesus falou para ele, nem 1 hora vocês não conseguem ficar orando. E essa mensagem já tem mais de 10 mil visualizações. Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. E agora vai ter muito mais ainda. Vai ter muito mais. Pelo menos 1 hora. A igreja, levar a igreja, o pastor que está pregando, o pastor que recebe essa visão, essa revelação, ele começa a falar na igreja. Então, algumas dificuldades acho que ele
quer ver a igreja orando, mas só que ele vê que os irmãos, muita igreja não ora, né? Sim. Você encontrou pastores com essa situação de falar, pastor, estou incentivando a igreja, mas a igreja parece que está parada, não quer orar. Porque... Ou se teve na sua igreja, todo mundo também já está na prática, ou é normal isso? As pessoas, o pastor principal, ele é o termômetro da igreja. O pastor principal é o termômetro. O que isso quer dizer? Se o pastor estiver jejuando, as pessoas vão jejuar. Se ele estiver orando, as pessoas vão orar. Se ele estiver lendo, as pessoas vão ler. E se ele não estiver fazendo nada disso, elas não vão fazer. Então, assim, antes do pastor falar algo com a igreja, ele precisa praticar aquilo. Então, se ele estiver praticando, as pessoas vão pegar. Primeiro que ele vai acabar falando muito do que ele está fazendo. E eu sou assim, né? Então ele vai acabar inspirando as pessoas. Porque uma coisa é eu falar, pessoal, ora em línguas. Outra coisa é eu começar a contar para elas o que está acontecendo comigo enquanto estou orando em línguas. Entende? Então quando eu começo a contar para eles o que está acontecendo, eles vão querer orar, independente se eu falei para orar ou não. Eles vão querer. Não só eles, as pessoas que me ouvem, elas vão querer. Então faz diferença o pastor como ele está, entendeu? Ele está fazendo. Se ele falar e não está fazendo... Não vai acontecer com as pessoas. Então assim, pastor, as pessoas não estão orando. Você está, pastor, eu estou tentando aí, mas você sabe que eu tenho muito compromisso. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, se o pastor estiver ardendo, é igual o John Wesley disse, né? Se o ministro queimar, as pessoas virão para ver o fogo. E o fogo vai pegar. Vai pegar nas pessoas. Entendeu? Então é assim, viver uma vida afogueada vai afoguear os irmãos. Entendeu? Viver uma vida inspirada vai inspirar os irmãos. Entende? Eu estou sempre inspirado, pastor. Sempre. Ninguém vai me ver. Você Mas vê como o que faz para ficar sempre inspirado? É as práticas espirituais. Práticas orar em línguas, né? Porque hoje em dia nós estamos achando muitos pastores desanimados, né? Não sei se lá na região de Pirituba, né? Sempre teve, né? Em todo lugar. Mas muito com depressão, que é algo que não encontrava no passado. 20 anos atrás não via falar assim, né? Desse jeito. Alguns até se mataram. Se matando. E eu vi alguns casos agora, muitos pastores dando problema na mente. Na mente. Tipo, essas coisas do finais do tempo, né? Eu acho que é fraqueza, né? Fraqueza espiritual. Fraqueza, assim, no sentido daquela mensagem que você colocou lá. Orar e vigiar, orando em línguas, para não cair em tentação, né? Sim. Então, porque o pastor é muito atacado. Uhum. O pastor O pastor é muito atacado espiritualmente, né? Eu acho que essa prática da oração em língua ia ser uma forma de revestimento para a vida dos pastores. Ela é uma forma de se fortalecer, né? Nós estávamos lendo lá em Isaías 28, diz... pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, olha só, ele disse o quê? Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Aí diz assim, mas não quiseram ouvir. Então a prática da oração em línguas, muita gente não quer ouvir sobre isso. Muita gente não prega sobre isso. Muita gente não aprende sobre isso. Então é esse fator de não quiseram ouvir. Só que este é o descanso e este é o refrigério. Se você quer ter descanso e refrigério, vai para a oração em línguas. Você vai ter descanso, vai ter refrigério. Entende? Então um pastor vai se manter com esse descanso e com esse refrigério orando em línguas. Um pastor vai se manter avivado orando em línguas. Então a oração em línguas vai mexer em todas as áreas da vida da pessoa. Ela vai ficar afogueada. Entende? Enchei-vos do Espírito falando. Entende? Então a pessoa vai ficar cheia do Espírito, a pessoa vai ficar inspirada, motivada, entende? Pastor, se as pessoas entenderem, sabe? Eu quando comecei em 2005 a orar em línguas, e lá deitado naquela cama orando... Naquela época eu acho que tinha só o David Robson, mas tinha poucos pastores falando, e eu acho que a internet não sei se era forte, eu acho que não era forte. Não era forte. Do Antônio Cirilo não tinha na internet ainda. Ele tinha feito lá aquele congresso na Lagoinha, que é a arma de ataque e arma de defesa, né? Na arma de defesa que ele fala de oração em línguas, mas tinha o CD, não estava público. Então, era pouca gente falando. Luciano Subirá, eu até tinha algumas mensagens. Depois eu consegui, em 2005 não. Mais para frente eu consegui mensagem do Luciano Subirá em 2008. Em CD? Ou na internet? Da internet. Alguém me passou em HD, sabe? Em pendrive. Então tinha as mensagens dele, mas assim. Então não era todo mundo que tinha. Não estava no YouTube. Né? Então é por isso que eu digo, eu estava procurando mensagens sobre oração em línguas em 2005 e eu não achava.
Depois eu consegui Dave Robertson, aí eu consegui o Antônio Cirilo, que é o que eu acabei de falar, aí eu consegui do Luciano, mas anos depois. Então, em 2005 mesmo, não. Então, aí foi uma perseverança sua. E eu acho que no início, quando o pastor começou a pregar, muito talvez acharam estranho, né? No começo, muita gente não ouviu, hoje tem várias mensagens, vários livros, mas eu Sim, acho hoje está cheio. Está cheio. Mas nas igrejas, como você era itinerante, não acharam estranho? Falaram, mas fala só em língua, igual você falou. Sim, teve isso aí. Ele só fala de oração em línguas. E os pastores, estava aberto naquela época? Alguns. Mas eles não tinham a compreensão que eu estava tendo. Sim. Porque para mim estava algo revolucionário. Como eu ia dizendo, eu orando em línguas em 2005 ainda, eu pensei, uau, Deus tinha uma carta na manga e eu não sabia. Eu acabei de descobrir que ele tinha essa carta na manga e agora ele sacou e me deu. Sabe? Eu pensei que era uma carta na manga. Tipo, algo fantástico. Tipo, e né? É exatamente isso. Então, eu pensei, eu acabei de descobrir o segredo, sabe? Tipo assim. E é um segredo que eu carrego comigo agora, para a vida toda. Para a vida toda. Para a vida toda. Também quando veio a revelação para mim foi isso. Opa, é isso não que tá foi? faltando, foi. Porque era o segredo do Smith. O Smith era palavra e espírito. Palavra e espírito. É orar em línguas. Então, ele vivia isso. Por isso que ele andava nesse sobrenatural. John D. Lake, que é aquele cara que foi missionário na África, que você já deve ter ouvido sobre colocar aquelas bactérias na mão dele. Na época da peste bubônica. Tem a mensagem lá que eu ouvi várias vezes. Uma das mensagens é a saúde divina. Isso. Saúde divina. Isso. Andando em saúde divina. Andando em saúde divina. Andando em saúde divina. Ele fala disso. Eu li também o livro Generais, também fala algo que é sobrenatural. Fantástico. John D. Lake. Então ele orava muito em línguas, o John. Então esses caras, eu tenho uma mensagem que é os segredos dos grandes homens de Deus. Essa foi a minha primeira mensagem que eu preguei em 2006. 2006? Então foi no ano que você começou, 2005? Isso. Eu comecei a orar em línguas. Então em 2006 o meu pastor me convidou para pregar no Verbo da Vida lá de Pinheiros. E aí eu preguei essa mensagem. Os segredos dos grandes homens de Deus. E ali eu começo a citar que eles têm um segredo, esse que anda no sobrenatural, e que é a oração em línguas. Está lá no meu canal. Depois de anos eu publiquei essa mensagem. Está em áudio, né? Está em áudio, tá só áudio. Mas você nunca mais pregou esse assunto? Essa mesma mensagem não? A mesma não. Já preguei oração em línguas várias vezes, mas não assim, desse jeito aí. Vou até pregar de novo, é uma boa. É uma boa, né? O segredo dos homens de Deus. Todos os homens de Deus que foi usado e é usado, foi isso. Até o Kenneth Hagin, no livro dele, que é Línguas, tá, editora, como é o nome da editora lá? É Rema Brasil Publicações. Isso, procura lá, Línguas, Kenneth Hagin, da editora Rema. Quando eu já admirava ele, e quando ele cita lá no livro que a época que Deus, a vida toda Deus usou ele, mas ele fala a época que era mais forte, os milagres, a cura, a provisão, era na época que ele orava mais em línguas. Mais em línguas. Ele fala que as maiores revelações que ele recebeu maiores foi orando em línguas. Foi na época que estava orando. Então essa é a chave. Ele mesmo viu e ele pregou, né, que ali é compilado de mensagem, né? Então eu acho que esse podcast, que é o primeiro do canal, foi nesse propósito de liberar essa chave que pode mudar a sua vida. Você que é membro, obreiro, levita, pastor, apóstolo, bispo, só colocar em prática, né? Isso mesmo. A gente tem essa expectativa, né? De que eu recebi isso com tanta alegria, pastor. Tanta alegria sobre essa questão do batismo no Espírito Santo, da oração em línguas, que eu queria transferir para as pessoas. Então eu falo empolgado sobre isso. Eu gosto do assunto porque, assim, qualquer pastor, qualquer ministro, qualquer pregador ou qualquer pessoa que entrar nessa jornada de orar em outras línguas, vai acontecer o sobrenatural. Porque, como nós já falamos aqui, isso é a porta para o sobrenatural. A porta. Então, assim, pastor, eu já estava, como eu disse, eu cresci na igreja. Afastei por 2, 3 anos, voltei com 16. Dos 16 anos até 10 anos depois, ainda não tinha visto nada. Então, assim, estava lá lendo, estava lá estudando, mas ainda não tinha caído no meu coração, como eu falei, e eu não estava vivendo o sobrenatural. Então, estava lá um crente comum, um crente normal, desejando o sobrenatural. Só que quando eu entrei nessa jornada de orar em línguas, aí sim, pastor, eu comecei a ver o sobrenatural. Que é diferente, pastor. Alguém pode ser crente a vida toda e não ver nada de sobrenatural. Agora, de 2005, vamos lá, para virada para 2006, até hoje, 2022, aí eu comecei a viver sobrenaturalmente, sabe? Ver várias coisas sobrenaturais.
Então, eu conto nas mensagens sobre cura, de curas que aconteceram, de uma criança que estava lá de 11 anos, que era paralítica. Ela andava com aquelas duas muletas arrastando as pernas mortas, sabe? Andava arrastando. E aí eu tava lá orando pelas pessoas e tal, numa igreja quadrangular. Tava orando pelas pessoas lá e tal. E aí um irmão que tava comigo, ele disse, pastor, aquela menina quer que você ore por ela. Eu falei, tudo bem, fala para ela vir aqui. Ele disse, ela não consegue andar. Eu disse, ela não anda. Eu disse, então eu vou até lá. Eu fui. Olhei para a mãe dela, estava ela e a mãe sentada. Eu olhei para a mãe e disse, o que aconteceu com ela? Ela começou a me contar o que tinha acontecido. Eu falei, tá bom. Eu ajoelhei na frente da criança, 11 anos. Eu disse assim, sabe que o Papai do Céu, ele não quer que você fique doente, né? Ela disse, eu sei. Eu falei, ele vai te curar hoje, tá? Ela falou, tá bom. Peguei as duas pernas dela, levantei assim as pernas. E eu comecei a orar em nome de Jesus. E eu estava debaixo de uma unção forte, que é a unção tangível. Comecei a orar, as pernas dela começaram a tremer na minha mão. Tremer assim. Coloquei as pernas no chão. Eu falei, alguma coisa aconteceu já. Eu falei, vamos andar? Ela falou, vamos. Peguei no braço dela, levantei ela e ela saiu andando comigo. A igreja explodiu em alegria. Explodiu. E eu, obviamente, né? Que alegria, que coisa tremenda. Então, estava tendo muitas curas legais lá, mas ainda nada como isso, sabe? Nada como isso. O carro-chefe, como foi falar, né? Isso. A locomotiva puxa todos os dons, né? Aí foi fantástico, pastor. Foi fantástico. Voltei naquela igreja, outras curas, muitas lá. Então, muitas coisas aconteceram. E aí você fica empolgado. Então, eu já orei por muitas pessoas. Eu já orei por pessoas com leucemia, voltei para casa, depois recebi mensagem. Lembra que você orou? Então, a pessoa foi curada da leucemia. Então, curas e curas e curas, né? Então, qual o conselho que você dá para aquele que ainda está resistente, ouviu aí e ainda está resistente? Qual o conselho que você dá para ele? Faz um teste. Entra na jornada de orar em línguas. Você com certeza em pouco tempo vai viver o sobrenatural e vai descobrir a vida cristã real. Eu digo real, não uma vida cristã, sabe? Tudo. A luta, né, irmão? A luta, né? Sabe? Esses crentes que ficam, luta. Na verdade, tá a luta Jesus venceu. Né? Quando ele venceu o diabo. Então ele colocou a gente na vitória. O diabo vem contra nós, mas ele já é um derrotado. Derrotado. Então vai perder todas as vezes. Agora, se alguém entrar na jornada, pastor, de orar em línguas, vai viver sobrenaturalmente. Qualquer pessoa. Fazer de propósito, como diz o irmão David, que foi para a glória nesse tempo. Então, assim, isso não é um privilégio meu. Você é pastor. Deus te chamou para um dom. Deus... Não é um privilégio meu. Sabe? Não é um privilégio do pastor Ariston Júnior. Isso daí é um privilégio de quem crê em Jesus, de quem aceitou a Jesus, de quem anda com ele. Então, quem são? Todos que quiserem. Todos que quiserem. Põe em prática, né? Fazer de propósito. Tá orando, né? Tá orando. Pelo menos 1 hora. Assiste a mensagem lá do pastor. Pelo menos 1 hora de oração em línguas por dia. Olha, e tem várias mensagens lá. Tendo intimidade com Deus. Eu tenho várias mensagens. O pastor citou aqui algumas vezes essa de vigiando e orando em línguas para não cair em tentação, né? E algo que achei novo mesmo, por isso que eu assisti várias vezes. E eu acho que a oração em línguas ajuda isso, que o David fala assim no livro dele, naquele Andando no Espírito, Andando no Poder, que ele fala que às vezes a pessoa está na rua da incredulidade. Que ele fala assim, vamos dizer, a pessoa tem uma doença, um câncer, uma doença incurável e não acredita que Deus pode curar. Ou na mente ele fala, não, Jesus já levou as minhas enfermidades, mas não consegue tomar posse da cura. E aí ele vai orando em língua, sai da rua da incredulidade e entra na rua da fé. Na rua da fé. E algo que eu vi novo na mensagem, uma das mensagens que tem do pastor, que eu já pregava sobre cura divina, então a pessoa fica doente e recebe a cura de Deus. Sim. Mas a mensagem que fala sobre saúde, eu acho que a oração em línguas também ajuda. Saúde física, saúde mental e emocional. Explica sobre isso, saúde divina, que é um tema da mensagem, andando na saúde divina, porque é diferente da cura divina. Cura divina, muita gente já ouviu sobre cura divina. Cura divina, a pessoa está doente e vai receber a cura, mas saúde divina é algo diferente. Pelo menos ouvi na mensagem, ouvi várias vezes essa mensagem. Sim, porque assim, Deus vai curar qualquer pessoa que precisa de cura. Mas o desejo de Deus é que, não que ele tenha que curar, mas que as pessoas possam andar na saúde. Né? A ideia de Deus, quando ele mandou Jesus, é para, de uma vez por todas, acabar com o problema da enfermidade também.
né, das doenças, né? É que o diabo continua colocando doenças nas pessoas, nos incrédulos, né, todos aqueles que não crê, né? E alguns crentes são atacados com a doença e a enfermidade, mas Deus já libertou as pessoas disso. Então, quando a gente entende sobre saúde divina, sobre um direito legal de andar em saúde, a gente reivindica o direito. As pessoas não estão reivindicando porque elas pensam que não é direito delas, é número 1. Número 2, elas pensam que se veio a enfermidade, Deus quis. É uma prova. É uma prova, alguma coisa. Deus tem um plano. Tem um plano. Eles pensam isso. Deus tem um plano. Você está doente assim? Não, porque Deus tem um plano. Um propósito. Um propósito. Então, assim, eles pensam mesmo. Então, como que você vai se libertar de algo que foi Deus que colocou em você? Então, entendeu? A sua fé já foi roubada aí. Se Deus tem um plano dele, eu não tenho mais fé para isso. Porque é o plano de Deus. Eu vou lutar contra Deus? Ninguém luta contra Deus. Ninguém vence Deus. Então, assim, quando a gente entende que não é plano de Deus, que não foi Deus, que não é Ele que está fazendo isso, você já começa com a vitória. Aí, se a enfermidade vem, você manda ela embora. Como? Eu não vou aceitar você, não. Eu não te quero. Eu não te recebo, não te aceito. Jesus já pagou o preço por mim. Então, nós podemos andar em saúde, pastor. Nós temos saúde, não precisar nem da cura divina. Não precisa da cura. Tá saudável, o Kenneth Hagin até 90 anos nunca teve problema. Então, quando viveu falava até 86. 86, né? Isso, e andando em saúde. O Smith, ele já estava com mais de 80 anos, quando ele pregava cura e as pessoas sendo curadas e tudo. E aí um dentista, cirurgião, falou para ele assim: você está pregando cura, né? Mas você anda de dentadura. Falou para ele. Aí ele falou assim: eu dou $50, alguma coisa assim, para quem conseguir provar que eu estou andando de dentadura. Aí ele disse que esse cirurgião, o livro que conta, foi analisar os dentes dele. Ele com 80 e tantos anos, os dentes dele eram bom assim, sabe? Eram os mesmos dentes perfeitos. Saudáveis. Né? Saudáveis. Que ele tomou posse da cura pro corpo e andou todo, nessa cura a vida inteira. Até o final da vida. Então ele tinha dentes saudáveis para a vida toda. E o médico, cirurgião, dentista ficou impressionado com aquilo. E aí isso daí era só pro Smith? É para todos. Para todos. Ele andou naquilo porque ele acreditou naquilo. Porque se alguém puder crer, pastor. Eu tenho pregado muito isso. Isso é a fé, né? De falar assim, eu vou andar em saúde e não vou ficar nem doente. Vamos dizer, se vir a doença, você vai ser curado. Pode ser curado em nome de Jesus. Curado, e Jesus cura, mas estamos falando de outra dimensão. Vamos dizer, algo a mais, né? Se você ficar doente hoje, Jesus cura. O pastor ora aqui e muitos pastores... Pode até ser uma ofensa para alguma pessoa, mas eu vou te falar, durante a pandemia eu não tive medo. Medo de ficar com Covid, medo de sair. Eu lembro uma mensagem sua, você falando assim, eu fui lá, a pessoa estava com sintoma. Então fui lá orar. Mas ele não vai ter medo? Não vou nem de máscara. Eu oro. É claro que tem lugar que você não vai entrar, não entraria naquele período, né? Você tinha obrigado. Mas eu fui em hospital orar por pessoas com Covid, eu fui em vários lugares. Então, em quartos de pessoas orar. Eu não tinha medo, sabe por quê? Eu acreditava e comecei a falar muito sobre o John G. Lake, que era aquele americano. Que foi fazer a obra na África. Na África, e estava acontecendo a peste bubônica, e ele estava ajudando lá as pessoas, ajudando os médicos, paramédicos, e aí eles falaram, os paramédicos disseram para ele, né? Mas você não tem medo que essa peste que matou essas pessoas vai pegar em você, você está sem luva, sem máscara, e aí ele gostava disso, sabe, de desafio. Aí ele falou assim, vamos fazer um teste? Pega a espuma dessa praga e põe na minha mão. Os médicos falaram, que loucura é essa? Põe na minha mão essa espuma, que é a espuma da... Né? Pega eles, os médicos pegaram, colocaram um microscópio na mão dele e a bactéria viva, colocaram na mão de John G. Lake. Quando tocava na mão dele, a bactéria morria, a peste bubônica. Morria na hora, né? E aí os médicos perguntaram para ele, mas o que é isso? O que está acontecendo? Por que toca na sua mão e eles morrem? Ele disse, porque o que está operando em mim é o poder da vida. Então o poder da vida é superior ao poder da morte. Né? O espírito da vida que ele citou, né? É o espírito da vida. Então, quando tocava na mão dele, né, aquela bactéria morria. Então, eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a acreditar que se aquela bactéria tocasse no meu corpo, eu não morreria, ela morreria. Alguém tem que morrer.
Alguém tem que morrer. Não ia ser eu, ia ser a bactéria. Então eu comecei a bactéria. acreditar. Porque tudo na palavra de Deus é sobre você acreditar. É sobre fé. É sobre você, o que você pode crer. Fala lá, seja feito conforme a vossa fé. A vossa fé. Se você crê que vai ser, pode andar nessa dimensão. Alguém pode dizer, não, mas eu não creio nisso. Tudo bem também. Tudo bem. Tudo bem também. Tudo bem. Né? Tudo bem. Mas só que nós estamos falando aqui que é possível, né? É possível. É sobre isso. Se você entender, não, é possível, eu vou chegar lá, né? Uma das maneiras você está se edificando orando em línguas, você fala assim, eu vou chegar nessa dimensão. Igual mesmo alguma coisa eu vejo em algum pastor, desses homens que passaram, ou desses homens atuais, fala assim, ó, ele chegou, talvez hoje eu não cheguei, mas eu vou chegar lá, que eu não vou me conformar, que eu vou estar na prática, orando em língua. Você vê o pastor Cris que você fala... Pastor Cris, fantástico. É fantástico o que acontece lá na África, os milagres que ele faz, mas qual é o segredo? Ele fala lá, nas mensagens, é oração. É isso mesmo. Não tem outra dimensão. Então, pastor, aproveitar esse tempo... qual é o Instagram do pastor mesmo, para o pessoal quiser dúvida, se ficou dúvida ainda, espero que não, né? Se tiver dúvida, mas pode procurar o Instagram do pastor lá no direct e perguntar, pastor, ainda fiquei com uma dúvida nisso. E aí ele pode responder, não pode? Com certeza. Qual é o Instagram do pastor? Então, no meu Instagram tá Edson Conceição 77, certo? Edson Conceição 77, tudo junto. No meu Facebook, Edson Conceição, né? No YouTube eu estou Edson Conceição Oficial, né? Então você já aproveita, já segue lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube tem mais de 9.000 inscritos no canal, né? Tem essas mensagens que o pastor falou. Então, não tem só 51 mensagens. De oração em línguas, como ele falou, tem 51. É uma playlist, né? Tem uma playlist. Mas eu tenho mais de, acho que umas 300 mensagens, 400 por aí, lá no canal, tá bom? Então, vocês podem seguir lá. Eu sou Edson Conceição, eu sou de São Paulo, de Pirituba, São Paulo, né? Pirituba, veio longe daqui. Pirituba é um bairro aqui de São Paulo mesmo, viu? Da capital. Tem gente que pensa que é o interior, pastor. Porque é meio longinho daqui da capital, do centro. Do centro, isso. E que nem ficar claro, né? Nós falamos de 51 mensagens, a playlist sobre oração em língua, mas ele tem mensagens sobre prosperidade, jejum, cura, jejum, adoração pessoal. Adoração pessoal, então vários temas, né? Vários temas, né? Um dos temas, esse daí, que nós estamos falando específico aqui, né? Mas ele poderia falar de vários assuntos. Fé. Inclusive, pastor, nessa playlist sobre oração em línguas, tem umas 3, 4 mensagens eu explicando como receber o batismo no Espírito Santo. Recebeu aí. Receber. Quem não ter. Mas então vamos aproveitar até esse momento. O pastor vai ministrar, orar para você que não tem. Ou até se você tem, às vezes tem casos, não sei se o pastor já encontrou, pessoas que falam, eu já orei há um ano atrás, há 2 anos. Tem isso aí, já e parei. Parei. Foi no começo, não sei se eu perdi. Se eu perdi. Então tem esse caso. Então o pastor explique sobre esse caso que encontra e depois pode ministrar a oração para pessoas receber e ser renovado, esses que têm essa situação. Eu poderia citar vários textos na Bíblia sobre pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo rápido, não precisou de demorar e tal. Mas aqui, em Atos 19, começando no versículo 1, diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, né? Deixa eu só mudar a versão aqui, que eu estou acostumada com a Almeida Revista e Atualizada, né? E aí ele perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, né? Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, aqui no texto que eu estou lendo, está dizendo que Paulo chegou nessas regiões aqui, né, de Éfeso, regiões mais altas, né, e ele encontrou alguns discípulos, e ele perguntou de cara para eles, pastor, de cara: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: mas vocês foram batizados no quê? Uma vez que vocês são discípulos. Eles falaram: nós fomos batizados no batismo de João. João é o João Batista, né? De João Batista. Então, Paulo disse para ele assim: João realizou o batismo de arrependimento.
dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, eles tendo ouvido isto, o ensinamento, Paulo impôs as mãos sobre eles, orou por eles e eles foram cheios do Espírito Santo também. O que eu estou querendo dizer para vocês que estão aí? Se você se converteu, já é discípulo, como é o caso aqui, né? E aí eu pergunto para vocês já receberam o batismo? Talvez você me diga, não, pastor, não recebi. Aí eu pergunto, não recebeu por quê? Ah, pastor, sei lá, talvez Deus não quis, talvez não é o tempo, talvez eu não me consagrei. Então eu quero dizer para você que não precisa de nada disso. O tempo é este e é agora. Deus não é injusto. Então eu não posso estar me edificando tendo um benefício e você não tem um benefício. O benefício de orar em línguas é para todo cristão. Então você aí em casa pode receber o batismo no Espírito Santo agora mesmo, aí na sua casa. Eu vou te explicar. Nós vamos aqui, nós, os pastores, vamos orar por você aí em casa. Você vai orar comigo agora aí, tá bom? Vai orar com a gente. E aí eu vou ministrar, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. O que vai acontecer? Se nós vamos pedir para Deus o Espírito Santo para vir sobre você, ele vem. Uma vez que ele vem sobre você, você precisa começar a falar em línguas. Pastor, mas o que eu falo? Não é uma palavra que você vai pensar para falar. Simplesmente vai sair de dentro de você. Então, eu quero que você já se prepare aí na sua casa, tá bom? Fica pronto agora, porque nós vamos orar e você vai receber. Depois, eu quero que você testemunhe para o pastor, tá bom? Escreva aí, tá bom? Comente aí sobre esse podcast, que aí nós vamos ficar sabendo que você também recebeu o Espírito Santo. Tem uma unção aqui, tem uma unção que vai tocar Amém. você na sua casa, tá bom? Essa unção vai pegar você no lugar onde você estiver assistindo esse podcast, seja no carro, na casa, onde for, você vai ser tocado pelo poder de Deus, tocado ou tocada pelo poder de Deus. Então vamos lá, fica pronto agora, fecha os seus olhos, em nome de Jesus Cristo eu oro agora. Eu oro agora, para que o poder de Deus venha sobre você na sua casa, no seu lar, ou no lugar onde você estiver. Eu oro agora para que o poder de Deus venha e que você possa receber o Espírito Santo poderoso, que ele venha com essa linguagem sobrenatural. Em nome de Jesus. Olha só, se vier um choro, um gemido, uma sílaba, uma letra, não importa o que está vindo de dentro de você, deixa sair na sua boca, fala essas palavras que está vindo sobre você agora. Em nome de Jesus Cristo, comece agora a falar em outras línguas, agora, em nome de Jesus. O rabacanta rebrassuri, roque andaramba labassou, randa labacei cantara labassuri andara labassu. Deixa sair isso na sua boca, aleluia, meu irmão. Minha irmã, deixa sair isso na sua boca, porque o poder de Deus está tocando você agora aí no seu lar, está tocando você no seu carro, nesse lugar onde você está, no seu escritório. O poder de Deus está tocando a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja livre agora. Aleluia. E você que está doente aí também, que está com alguma enfermidade, alguma dor, você já viu curas instantâneas? Eu quero dizer para você, tem essa mulher aí que está com essa enxaqueca, agora você está assistindo a gente, com essa enxaqueca, sabe que ela vai deixar você agora? Isso, amém. Qualquer dor, qualquer enfermidade, dor nas costas, essa dor nas costas vai deixar você também em nome de Jesus Cristo. Qualquer enfermidade, qualquer dor agora vai sair instantaneamente. E porque a dor vai sair, você vai ver que o poder de Deus te tocou na sua casa. Então, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo mal. Eu repreendo toda dor, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo o poder das trevas agora na sua casa, no seu lar, eu repreendo agora, eu expulso esse mal agora, em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja tocado pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Então, como eu falei, testemunho para que o pastor fique sabendo, para que nós fiquemos sabendo sobre o que Deus fez aí na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio, receba aí, em nome de Jesus, pela fé. Então, nós estamos felizes que é o primeiro podcast do canal. Na verdade, eu tenho 2 canais, estou ainda decidindo qual canal eu vou colocar, mas quando você assistir, que você possa se inscrever no meu canal, se inscrever no canal do Pastor Edson, se inscrever, ir lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. O meu Instagram, eu, na verdade, estou com 2, estou trabalhando mais no outro agora, que é Pastor Ariston Oficial. E no Facebook é Pastor Ariston Júnior. E o canal tem um canal Pastor Ariston Júnior e também tem um outro canal chamado Mensagem Bíblica, que aí eu estou colocando mensagem de homens de Deus, que com autorização, lógico, e trabalhando, vamos ver onde vai ser. Mas só que o propósito, eu estava falando com o pastor Edson,
Claro que né, vão trazer vários homens de Deus, mas os primeiros que veio na mente, primeiro veio o pastor Edson, que nem eu falei aqui no começo do podcast, mas trazer pastores que têm essa revelação da oração em línguas, porque eu creio que muita gente não entende. Pastor, e a gente conseguiu cobrir tudo que o pastor tinha em mente para perguntar? Eu acho que tudo aqui que veio. Eu quero só falar assim, porque a última pergunta vai ser concluída. Só para a gente preencher tudo, né, pastor? Vamos dizer assim, uma das coisas que foi falado mais ou menos, que tem pessoas que têm resistência por causa do ensino. Sim. O ensino aprendeu errado, dom cessar, ou era assim, ou só pode falar quando está com a unção, aprendeu de um jeito, ou tem que ser santo para receber. Aí o ensino, um pouco da igreja, influencia isso e às vezes por causa disso persegue esse assunto sobre oração em línguas. Mas vamos dizer, uma pergunta que eu quero falar, que eu acho que talvez, não só a parte do ensino que também afeta, se também isso não é uma ação do diabo querendo impedir de a igreja descobrir esse dom, porque vai levar a pessoa em outra dimensão. E aí talvez o diabo trabalhou e trabalha para impedir que isso aconteça. E às vezes há essa oposição também do inferno. Vamos dizer, a pergunta é se há uma oposição maligna. Sim. É boa a pergunta, é boa. E a gente vai preencher ela agora. Porque assim, pelo que a gente tem conhecimento na Bíblia, a pessoa que mais falou do assunto e que mais orou em língua, segundo o que nós vemos na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Né? E nós sabemos que também o próprio apóstolo Paulo parece para nós que foi o cara que mais fez em nome de Jesus. É o cara que mais escreveu, né? Textos bíblicos, né? Do Novo Testamento. É o cara que mais parece que evangelizou, um cara que mais abriu obras, um cara que mais fez de um modo geral, né? Então a coincidência aqui, que não é uma coincidência, o cara que mais orou em línguas, né? Que mais falou do assunto, é o cara que mais fez. Então assim, o diabo sabe o que o apóstolo Paulo fez. O diabo esteve lá. Os demônios, né? Espíritos malignos, eles estiveram lá naquela época. Os mesmos que estão aqui, que estão pelo mundo todo, estiveram lá. Então eles conheciam o apóstolo Paulo. Eles sabiam quem ele era. E eles sabiam o que ele foi capaz de fazer através desse instrumento, ou dessa ferramenta do batismo no Espírito Santo e da oração em línguas. Então o diabo teme que mais pessoas como o apóstolo Paulo se levantem e orem em línguas. O diabo tem muito medo disso. Então imagina várias pessoas como ele, várias pessoas orando em línguas, várias pessoas cheias do Espírito Santo e fazendo o que Paulo fez. Vai ser um massacre total para o inferno, né? Então o diabo realmente teme isso. Teme que as pessoas descubram a verdade sobre isso, né? Porque mais pessoas descobrindo são mais pessoas fazendo, praticando, né? E causando um terror, tocando terror no inferno, né? Então, mais resultado ainda. Muito mais resultado. Salvação, milagre. Então a gente sabe, pastor, que a oração em línguas é tremenda e causa um pavor no inferno, certo? Causa um pavor, é verdade. Ó, estamos felizes, agradecer o pastor Edson, que quando eu fiz o convite, aceitou, numa boa, eu sei que a agenda do pastor internacional, a agenda cheia, mas aceitou. E também agradecendo porque eu sei que eu tem sido bênção, não conhecia pessoalmente, mas ele já me abençoou muitas vezes, através da mensagem dele, como essa saúde divina, andando em saúde divina, ouvi várias vezes, as mensagens sobre oração em língua, sobre fé. As últimas que eu vi foram sobre prosperidade, que ele falando sobre prosperidade lá no canal. Então eu já fui abençoado muitas vezes ouvindo a mensagem dele e fui muito abençoado nesse podcast. Com certeza assiste, eu quero pedir que você comente algo que mais tocou você, deixe um comentário aqui. Você que recebeu o Batismo com o Espírito Santo, seja lá no Instagram, meu, do pastor, ou aqui no vídeo do YouTube, comenta, eu recebi, ou fui edificado, comenta o que você sentiu, ou colocar dúvida, pode colocar. E também compartilhe para essa mensagem se espalhar aí no Brasil inteiro, todos ouvir sobre isso. Qual a sua consideração final aí, pastor, para nós terminar? Mas foi uma bênção, eu agradeço, pastor. Amém. Obrigado por ter aceitado esse convite. Quero encorajar mesmo essas pessoas que nos assistiram aí, que estão nos assistindo, a praticar mesmo. Porque, pastor, deixa eu dizer isso e é muito importante. Qual é a diferença, pastor, de uma pessoa que que não é batizada no Espírito Santo para uma pessoa que é batizada e não ora em línguas?
Nenhuma diferença. Nenhuma. Então, alguém que não é batizado no Espírito Santo para alguém que é, mas não ora, não tem diferença. Porque o que causa impacto, o que causa resultado, não é o ser batizado no Espírito Santo, é o praticar a oração em línguas. Então, o que eu quero dizer para você é encorajar você a orar em outras línguas mesmo. E quanto mais você orar em línguas, mais resultados você vai ter, tá bom? Então, no início, não se preocupa sobre os resultados. A hora que aparecer o primeiro, você vai gostar de ter feito o que tinha que fazer. Então, pratica. Porque, resultados, por exemplo, a gente ouve falar dos grandes homens, jogadores, seja de basquete, futebol, qualquer outra coisa, ou pessoas que se tornaram um fenômeno em alguma coisa, né? Michael Jordan, diz que ele treinava antes das pessoas, passava mais tempo do que as pessoas treinando. Né? Então, teve lugares específicos na quadra que sozinho ele passava horas treinando antes do jogo. E ele decidiu algumas partidas do local onde ele mais treinou. Entendeu? Então, assim, o que eu quero encorajar você? O resultado vai aparecer, mas você tem que praticar, fazer disso uma prática verdadeira na sua vida. E depois, como você hoje já tem vários testemunhos, várias pessoas dizendo que funciona, pega isso, pega para você, pratica na sua vida, porque você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém, amém. Então, a chave é essa, põe em prática. Então, que Deus abençoe a todos, se inscreva aí no canal, compartilhe e pratique, que você vai ver a mudança sobrenatural. Então, fique com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fica na paz aí. Glória a Deus.